Fala galera, está começando mais um episódio do Juntos Somos Mais Fortes. Se você é apaixonado por estética e quer saber como transformar esta paixão em um negócio de sucesso, este é o lugar certo. Hoje vamos bater um papo com uma empreendedora que conquistou o seu espaço na área da estética e vai dividir com a gente como ela fez para transformar o seu sonho em realidade, além de curiosidades da área. Mas antes de conhecer a nossa convidada, já aproveita para se inscrever no canal, ative as notificações e siga as nossas redes sociais. O @Juntos Somos Mais Fortes Oficial e o @AngeloV Oficial. Vamos conhecer a convidada de hoje? Thaís começou sua trajetória na publicidade, mas foi no universo da estética que encontrou sua verdadeira paixão. Depois de uma caminhada cheia de reviravoltas, com passagens por grandes clínicas, ela não apenas se formou em fisioterapia, mas também se destacou na área da dermatofuncional, conquistando reconhecimento tanto nacional quanto internacional. Entre idas e vindas, ela se reinventou, passou por dificuldades, mas sempre se manteve firme, construindo um nome sólido no mercado. E para completar, ela também é palestrante e professora titular na Faculdade do México. Ângelo, agora é com você. Muito boa noite. Tudo bom? Tudo bem, Seja você? muito bem-vinda. Muito obrigada. É um grande prazer recebê-la aqui. Espero aprender um pouco do mundo da estética e também conhecer um pouquinho de você aqui. A honra é minha, obrigada pelo convite. Na verdade, eu quero desmistificar algumas coisas dentro da estética hoje, trazer muitas visões e muitas novidades aí do que eu acho que realmente é importante pra gente estar nessa área. Vamos descobrir aí o que é mito e o que é verdade, né? Bora. Mas antes de tudo, gostaria muito que você falasse um pouquinho da Thaís. Quem que é a Thaís, para o pessoal te conhecer um pouquinho? Qual é um pouquinho da sua história para nós?
Tá, vamos lá. Minha vida foi um mix, na verdade, né? De escolhas diferentes que eu fiz ao longo da minha trajetória. Então, profissionalmente, eu cresci no interior. Nasci em São Paulo por um acaso, porque era para eu ter nascido no Rio. Mas acabei indo para o interior. Fiquei dos meus 5 aos meus 17 anos morando no interior com a minha mãe. Uma vida completamente diferente da que a gente tem em São Paulo, né? Uma loucura, né? Mas eu sempre fui muito assertiva, assim. Eu sempre tive uma visão muito diferente do que eu queria. Meu irmão, ele já é aquele cara mais pacato, por exemplo, do interior. E eu sempre tive uma visão muito além do que a gente tinha ali, daquele mundinho que a gente vivia. E eu vim para São Paulo para fazer faculdade de publicidade. Minha primeira faculdade foi de publicidade. Minha tia era minha referência na área, ela é publicitária. Já era uma paixão nessa área? Eu passava muito as férias com os meus tios. Então, todas as minhas férias eram com eles. E minha tia tem uma empresa de consultoria empresarial. E eu ajudava muito, eu ia para as feiras com ela, eu ajudava ela a fazer as coisas. Então, a minha visão era aquela. Eu falava, gente, eu quero ser assim, né? Esse é o meu foco e objetivo de vida. E quando eu fui fazer o vestibular de publicidade, minha tia falou para mim, não faça isso. Faz rádio e TV, jornalismo, porque aí era mais a minha cara. O que eu fiz? Publicidade. Fiz 2 anos, parei e falei, o que eu fiz esses 2 anos? Não tem nada a ver comigo. Embora eu seja muito comunicativa, mas é muito por uma parte de criação que eu realmente não gostava. E eu fiquei meio perdida um tempo. Voltei a morar com a minha mãe, fiquei 1 ano em Atibaia, voltei para São Paulo. Comecei a trabalhar numa agência de viagem e conheci o meu primeiro namorado. E a irmã dele um dia chegou pra mim e falou, Thaís, por que você não faz estética? Aí eu olhei bem pra cara dela e falei, como assim? Né? Uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. E ela falou, cara, você adora falar sobre skincare, você adora falar sobre cuidado com a pele, você lê muito sobre isso, você dá dica e seu olho brilha quando você fala disso. Falei, ok. Comecei a dar uma pesquisada. E, na verdade, eu fui muito assertiva para a área de fisioterapia, porque a físio tem a pós em dermatofuncional. Só que quando eu fui para fazer físio, eu tomei um banho de água fria por pessoas que eram da área. Fisioterapia não dá dinheiro, não faz isso. Falei, bom, vou fazer estética. Só que eu sempre fui uma pessoa que eu odiei biologia, química, física, todas essas disciplinas para mim no colégio eram coisas que me assustavam. Além de ser complexa também, né? Muito. Ainda mais eu, por exemplo, não gostava muito de estudar esse tipo de matéria porque para mim era muito difícil. Então, eu gostava mais de história, geografia, coisas que era só ler, estudar e tá tudo certo. Português, né? Eu também era muito assim. E aí eu falei, não, eu vou fazer estética. E quando eu resolvi fazer estética, eu sou formada, né? Minha primeira formação dentro da área da estética foi realmente um técnico de estética. E quando eu entrei, minha primeira matéria foi citologia. Aí eu falei, meu Deus, eu vou estudar as células. Mas eu só achei que eu ia fazer um procedimento facial e tá tudo certo, né? E não. E eu realmente entendi que ali eu ia ter que entrar realmente no mundo de mais estudo. E eu fiquei completamente apaixonada. Eu virei assim, a melhor aluna da minha sala. Uma coisa que eu nunca tinha sido na minha vida, que era CDF, eu passei a ser. Porque eu realmente me encantei com aquele mundo. E eu me dediquei demais no meu curso de estética. E antes de sair da estética, eu ganhei uma maleta da minha tia, que eu comprei de uma professora minha. E essa maleta, ela foi que me levou, na verdade, né? Ela foi uma pecinha-chave ali para as conquistas. Inclusive, eu guardo ela, hoje eu tenho ela há mais de 10 anos. E eu guardo ela porque ela era o meu instrumento de trabalho, que eu levava para cima e para baixo. E aí, saí do curso técnico de estética. Trabalhei 3 anos, mais ou menos, em uma grande rede de estética. Mas eu não trabalhava na área de atendimento. Eu trabalhava na área de consultoria. Então, eu que avaliava os pacientes, eu que fazia toda a programação de tratamento, vendia o tratamento para os pacientes. E em uma dessas unidades, eu conheci uma médica dermatologista, que ela chegou para mim e falou assim, tá, você tem conhecimento muito amplo dentro do que você faz. E eu acho que você poderia desbravar mais disso. E eu estava, na época, com 25 anos. E eu falei, ok, eu acho que está na hora de eu dar um passo adiante. E foi quando eu resolvi fazer a faculdade de fisioterapia. E de contramão ali ao que todo mundo me dizia, né? Que a físio isso, que a físio aquilo. E eu fui tão julgada.
Porque eu estava estabilizada, mesmo nos meus 25 anos. Mas você acha que sempre tem alguém que sempre tem que dar um norte para nós ou apoiar, que nem você teve essa pessoa que falou, pô, seus olhos brilham nisso, né? Você acha que o ambiente te ajudou a você a criar o rumo certo para aquilo que você hoje tem de paixão? Sim. Eu acredito que tudo na nossa vida é o nosso ambiente, né? A gente pode ser levado para coisa boa e para coisa ruim, dependendo do ambiente que a gente está. E eu acho que, na verdade, uma coisa que a gente tem que prestar atenção um pouco, assim, e até isso entra muito na área do empreendedorismo, é a questão do medo. Então, às vezes, a gente tem aquele anseio, a gente tem aquela vontade, a gente busca por algo melhor, só que a gente se recua porque a gente entra numa zona de conforto. E aí, quando tem alguém que te enxerga com outros olhos e ela te desperta isso, eu acho que é realmente um momento de uma virada de chave. E aí, você tem que fazer uma escolha. Ou você continua naquela sua zona de conforto, ou você dá um passo adiante. Só que mas esse passo adiante, às vezes, ele requer renúncias. Sim. Muitas renúncias. E aí, a gente tem que estar disposto a pagar o preço. É que legal é que às vezes a gente não tem a visão do que as pessoas estão vendo, né? Exato. Às vezes a gente tá ali pronto para conseguir se direcionar para um caminho, mas a gente fica com medo. A gente tá pronto para ensinar, mas fica com medo. Mas as pessoas veem na gente que a gente pode fazer isso, né? É legal porque a percepção do outro é o que eles estão vendo de verdade, né? Porque a gente não consegue ver a nossa fisionomia. Quem consegue ver é o outro. Sim. Então, ele sabe o que tá brilhando nos nossos olhos, né? Exato. E aí é onde eles falam, pô, faz isso, cara. Olha aí, ó. Tá na sua frente. E a gente tem, na verdade, eu acho que um sentimento muito grande de autossabotagem, às vezes, né? A gente tem aquela questão não só do comodismo, do medo, mas uma autossabotagem também, para muitas coisas da nossa vida. E, naquele momento, eu decidi que eu tinha que fazer uma escolha. Eu estava estabilizada, eu estava bem, eu era muito reconhecida na clínica que eu trabalhava. Só que eu falei, eu quero mais. Eu tô num estado onde eu tô estabilizada, teoricamente, mas eu quero mais. Eu sei que eu posso conquistar mais. E aí foi o momento que eu decidi fazer físio. Só que entra a autossabotagem. Falei, cara, faz muitos anos que eu saí da faculdade. Da faculdade, não. Do colegial. Como que eu vou fazer uma faculdade agora? Eu vou prestar vestibular. E aí entraram aqueles monstros, né, que entram na nossa cabeça. E aí eu fui prestar o NIP. Eu vi que tinha turma para amanhã. Eu falei, cara, eu vou fazer o NIP. E de manhã eu ia conseguir manter o meu trabalho, eu consegui estudar de manhã. Uma semana antes, não abriu turma na Unip de manhã. E aí veio as vagas remanescentes para a faculdade, que era a faculdade do meu sonho, que era a faculdade de medicina do ABC. E aí a autossabotagem veio de novo. Falei, como que eu vou entrar na faculdade de medicina do ABC? Como vencer essa autossabotagem? Primeiro de tudo, eu acho que muita fé. Eu acho que a fé, ela é a certeza do que a gente não vê, mas do que a gente crê, né? Então, o acreditar em si mesmo é muito importante. E, novamente, o meio em qual você vive, né? Das pessoas que te apoiam, das pessoas... Porque as pessoas que te colocam para baixo é muito fácil. Pessoas que vão puxar a sua mão e te trazer para baixo e dizer, você não é capaz, você tá louca, como que você vai largar tudo para fazer isso? Você tá estabilizada. Mas existe o outro meio, né? A outra parte, que ela realmente vai te apoiar. E eu sempre tive muito apoio da minha família. E eu nunca fui uma pessoa acomodada. Então, eu sempre tive esse negócio de querer mais, de fazer mais. Então, é uma batalha diária mesmo, né? A gente brigar com os nossos próprios pensamentos, a gente brigar com as nossas próprias crenças limitantes. Sim. E tomar uma decisão. Eu falo que na vida você tem 2 caminhos. Você tem o caminho que você escolhe continuar no mesmo lugar, ou você tem o caminho que você vai fazer coisas novas. E aí, cada um tem a sua escolha. Perfeito. Então, cabe a um fazer a escolha que quer, né? E eu fiz essa escolha. Essa faculdade era de fisioterapia dermatofuncional? Não. Ou não? A dermatofuncional é uma pós-graduação dentro da área da físio. E aí, eu fui prestar o vestibular de fisioterapia na medicina ABC. E eu acordei, tinha um bilhetinho lindo dos meus tios na geladeira, porque eu estava morando com eles na época. E aí tinha um bilhetinho lindo deles lá, falando que eles acreditavam em mim, que eu era capaz, que independente do resultado estava tudo certo, que eu estava dando ali o primeiro passo para coisas novas. E eu fui,
fiz o vestibular e, cara, acabei ganhando 30% de bolsa, porque a minha redação teve uma nota muito boa. Só que eu precisava fazer de tarde. Essa bolsa só era para fazer de tarde. Mais uma vez eu tive que fazer uma escolha. Falei, cara, eu vou ter que parar de trabalhar. Porque como que eu vou fazer faculdade da 1h às 7h e vou conciliar estudo, trabalho? Conversei com a minha família e falei, ó, esse é meu sonho. Vocês me apoiam? Eu posso contar com vocês? Pode. Falei, então vamos embora. E comecei a fazer a faculdade, larguei meu emprego, pedi demissão. Larguei meu emprego e fui. Eu e minha maletinha e o apoio da minha família. Então, eles me ajudavam a pagar a faculdade, porque eu sei trabalhar. E a minha maletinha que eu tinha ganhado lá no meu curso de estética, eu ia atender as pessoas em casa. E era um negócio meio louco, porque as pessoas falavam assim, ah, você vai trazer sua maca? Eu falei, não, não tenho. Não, você não tem maca? E a gente vai fazer onde? Eu falei, não sei, na sua cama, no sofá, no chão, em algum lugar. Vai do jeito que dá, É isso, né? E eu cobrava um preço simbólico ali, mas foi o que me ajudou muito a pagar minha faculdade, durante toda essa trajetória. E eu tinha um grande sonho, que era fazer um intercâmbio internacional. Só que eu também não tinha condições financeiras para isso. E aí, a faculdade tinha um programa que chamava Santander Ibero-Americano, onde eles selecionavam 10 alunos da faculdade inteira, isso incluindo medicina, farmácia, todos os cursos que tinha, mas eles selecionavam 10 alunos para ficar de 3 a 6 meses em outro país. E eu falei, chegou minha hora. É isso aí que vai fazer eu realizar meu sonho de fazer meu intercâmbio. E eu consegui. Fui, morei... Você determinou, né? Muita determinação. É foco e determinação. Acho que para tudo que a gente vai fazer, né? E eu fui morar em Portugal. Fiquei 6 meses em Portugal. Cidade? Eu fiquei em Coimbra. Bonito lá, né? Maravilhoso. Aliás, Europa é lindo demais, A faculdade né? de lá é super conhecida, né? Muito. Eu fui para Coimbra lá, é lindo. Nossa, coisa maravilhosa. E a faculdade é grande e bem conhecida. Lá eles têm uma escola técnica, né? Da área da saúde. Que era onde eu estudava. E lá é espetacular, assim, a qualidade de vida, a segurança, é muito diferente. Lá você estava fazendo... Fisioterapia. E completamente diferente, né? Eu tinha opções de países para escolher. Na época eu não falava espanhol, então, para mim, a escolha de Portugal foi muito assertiva, porque eu queria estudar, e era a mesma língua. Então, para mim, era muito mais fácil, né? Tá ali, já tá mais habituada ali com o linguajar deles. Porque o espanhol, eu ia ficar muito perdida. A gente acha que é muito parecido, mas não é. Hoje que eu dou aula, né, em espanhol, eu sei o quanto é diferente. E morei lá 6 meses. Pude participar de um projeto científico que teve lá, e foi uma escolha minha, assim, não viajar, porque eu participava desse projeto de final de semana também. Mas era numa área totalmente diferente da estética, da dermato, que era uma área sobre queda de idosos. E eu fiquei ali, fiz um projeto científico sobre queda de idosos. Voltei para o Brasil. Fui convidada para fazer uma iniciação científica na área de ginecologia, na USP. Então, eu fiquei um tempo no Hospital das Clínicas, na USP, na área de gineco. E ali começou a bagunçar minha cabeça. Porque você passou por vários lugares, por Sim. várias situações. Aí você começa a falar, o que eu vou fazer da minha vida? Tipo, a parte de gineco, a parte de com idosos. Aí você começa a entrar numa loucura, porque você tá com um monte de opções na mão, perdida, tipo, o que eu faço? E aí vem pessoas para ajudar, claro, né? Na verdade, a área da físio é uma área muito ampla, né? A gente vê a físio, assim, em várias vertentes. Ela tem vários leques de atendimento. E foi aonde eu consegui... Eu comecei, na verdade, a ficar muito perdida. Falei, cara, o que eu vou fazer? Aí, meio que os 2 últimos anos, você começa a ver todas as áreas de uma forma mais específica. E eu me apaixonei por hospital. Falei, não quero mais estética, não quero mais a dermato. Eu quero ir para o hospital. Quero trabalhar na UTI, quero trabalhar na emergência, trabalhar com área respiratória, vou fazer eu tinha vontade de prestar um concurso para aeronáutica, ser fisioterapeuta da aeronáutica. E aí minha cabeça começou a ficar uma bagunça, assim, né, em decisões. E eu tinha desistido realmente da dermato. Embora eu ainda fizesse meus atendimentos e tudo, eu tinha desistido da dermato.
E meu último ano de faculdade foi bem difícil, porque eu passei por um estresse muito grande, por acúmulo realmente de responsabilidades. Eu era presidente do diretório acadêmico, era iniciação científica, TCC, a faculdade, o trabalho, era muita coisa. Eu tive um pré-AVC com 28 anos. A sorte que eu estava dentro do hospital. Eu simplesmente comecei a passar mal. E quando eu vi, eu estava totalmente torta. Eu tive uma hemiparesia de um lado da face, por estresse mesmo. E aí uma professora minha chegou para mim e falou, tá, para que você vai pro hospital? Ela falou, cara, você tá com quase 30 anos. Você quer viver de dar plantão? Você quer essa vida de estresse? Ela falou, você fala da dermato, seu olho brilha. Mais uma vez alguém falando... Mais uma vez a direção ali. E teve um congresso na faculdade que eu organizei. E eu convidei o Rogério Tacani, que é um dos grandes nomes da dermato funcional aqui no Brasil. E aí convidei ele para dar uma palestra e ele fez assim, foi você que organizou tudo isso? Falei, foi. Ele falou, cara, vamos sair para jantar porque eu quero conversar com você. E aí a gente saiu para jantar e ele me convidou para coordenar um grupo de voluntárias no Congresso Brasileiro de Fisioterapia Dermatofuncional. O que é fisioterapia dermatofuncional? Tá. Porque, assim, as pessoas, de repente, vão ouvir a gente, né, fala o nome e não sabe o que é. Explica para mim. Na verdade, poucas pessoas conhecem a fisioterapia dermatofuncional, né? Eu acho que quando a gente fala de fisioterapia, ela vem muito para um âmbito de reabilitação, ortopedia, parte respiratória. Mas a dermatofuncional, ela é uma pós-graduação da físio. Antes ela era chamada de fisioterapia estética e aí depois ela passou a ser dermatofuncional, justamente por a gente trabalhar com o maior órgão do corpo humano, que é a pele, mas a gente trabalhar com todos os órgãos que compõem o corpo humano, porque uma coisa puxa a outra, Sim. Vendo que o corpo ele é um só. E a dermatofuncional, ela tem 7 sub-áreas. Então, a gente pode trabalhar com paciente com hanseníase, a gente pode trabalhar com paciente bariátrico, vascular, angiologia e linfologia, que pega a parte de sanguínea, né, linfática, dermatologia, cosmetologia, parte de cirurgia plástica, pré-operatório, pós-operatório. Então, dentro dessas 7 abas, né, que a gente tem para trabalhar, dessas 7 sub-áreas, cada pessoa ela se identifica com uma e ela vai, obviamente, se especializar mais nisso. Então, a pós-graduação, ela abrange todas essas áreas. Ela vai trabalhar, ela vai te mostrar sobre todas essas áreas. E aí, cada um, ele tem ali o caminho que vai seguir. Outra área que é muito legal, que a dermatofuncional tem, é a área de queimados, que é um trabalho muito lindo e muito forte, né? Trabalhar com pacientes queimados. E, realmente, aí, todas as áreas requerem uma especialização muito, muito detalhada, assim, para atendimento. Demorou muito para você ter um retorno financeiro? Demorou um pouco. um pouco. Porque como a gente fala também de empreendedorismo, de saber o quanto tempo isso vai demorar, essa dedicação toda sua demorou, para você chegar e começar a ter um retorno financeiro. É muito mais tempo de dedicação do que financeiro no começo, né? Se a gente for analisar, o que acontece? Eu já era da área da estética, né? Eu já trabalhava na área. Só que muito diferente do que eu faço hoje. O que eu fazia antes era limpeza de pele. Era o único serviço que eu tinha, até pela minha maletinha. Sim. E na pós-graduação, então, são 4 a 5 anos de faculdade de físio, mais 2 anos de pós-graduação em dermatofuncional. Tendo em vista que na pós-graduação você tem uma coisa muito ampla, eu acho que cabe fazer o que eu fiz, por exemplo, que foi sair um pouco da zona de conforto ali, de olhar só para o que você tem na pós-graduação e já conseguir identificar o que você gosta e ir fazendo cursos em paralelo. Certo. Então, se você se identifica com a área da dermato, com a área da cosmetologia, você, em paralelo à pós-graduação, já ir fazendo outros cursos para você poder entrar no mercado de trabalho antes mesmo de terminar a pós. E você passou por muitas dificuldades nesse período? Você abriu sua clínica, mas e aí teve falência? Como que foi? Várias dificuldades. Em 2019, uma amiga minha me chamou para ser parceira dela, né? Ela estava abrindo a clínica dela e ela me chamou para ser parceira dela na clínica. Só que eu morava em São Bernardo com os meus tios. E a clínica era na Chácara Santo Antônio, na frente do Shopping Morumbi. E eu não tinha carro.
Então, eu pegava um ônibus que chamava Urubupungá. Era um ônibus que ele saía de São Bernardo. Já tem que ser de longe mesmo, né? O nome desse não é nem pra falar. Urubupungá. Cara, demorava 1h30 para chegar no Morumbi. E a gente não tinha cliente. A gente não tinha carteira de cliente. Então, às vezes, por bons meses, o dinheiro que entrava, que às vezes era R$500, era menos do que eu gastava de locomoção. Fora o tempo, que às vezes eu demorava 3 horas para ir, para voltar. Perdia toda a qualidade de vida, né? Total. E aí, nesse tempo, eu falei assim, ok, qual que é meu objetivo? Meu objetivo é ficar só na clínica. Eu consigo hoje isso? Não. Eu tenho condições de morar sozinha hoje, morar mais perto? Não. Então, eu vou ter que abrir meu leque. E aí, eu comecei a atender em outras clínicas. E aí, chegou uma hora que eu estava atendendo em 2 clínicas, que eram próximas. Aí, eu comecei a fazer fixo numa outra clínica. Então, eu estava atendendo em 3, mais a clínica que eu estava de parceira com a minha amiga. Porque eu precisava ganhar dinheiro. Né? Enquanto eu não tinha minha carteira de cliente. Mas ganhava? Ganhava. Esse tanto que você trabalhava, conseguia, então, um recurso financeiro para se manter? Para pagar minhas contas, né? Para pagar as contas, porque eu tinha minha locomoção que era alta, por consequência, eu tinha também que gastar o dinheiro para comer, para me transportar de uma clínica para outra. Então, se eu fosse colocar na balança assim, o que eu ganhava, não dava para me manter sozinha, por exemplo. Alugar um apartamento, né? E nesse meio tempo, assim, eu conseguia alugar um quarto. Tinha aqueles aplicativos de você alugar quarto, né? E eu alugava quarto. E era uma loucura, porque você tá morando com pessoas que você não conhece, que não têm o mesmo hábito que você. Que loucura. Eu, virginiana, perfeccionista. Então, assim, eu preciso viver dentro do meu mundo. O meu mundo era meu quarto, né? Mas era a forma que eu conseguia. Era alugar um quarto. Eu já morei num quarto, assim, era uma casinha construída no fundo de uma casa. Então, eu tinha que passar por toda a parte da casa e minha casa era a cozinha, que era junto com o quarto, que era junto com o banheiro. E assim, eu vivia, né? Mas para poder realmente estar mais próximo. Mas por muito tempo, eu fiquei sem ver dinheiro. Minha família, mesmo ao longo dos meus 30 e poucos anos, me apoiando financeiramente. Mas entre todas as dificuldades, teve a questão também que veio também uma descoberta de uma doença, né? Foi nessa época também? Não, foi depois. Da clínica? Foi depois. A primeira coisa que eu descobri foi em 2021. Então, em 2021, eu já estava numa fase estabilizada. Isso começou em 2019. A pandemia veio em 20 ou 21. Ajuda aí, técnica. Mas acho que foi 19, né? Eu lembro que no começo da pandemia, quando eu trabalhava em uma dessas clínicas, eu comecei a sentir uma dor muito forte na minha mão. Muito forte. E a dona da clínica queria porque queria que eu fizesse massagem. E eu não gosto de fazer massagem. Mas estava ali trabalhando e eu ficava com a minha mão assim, ó, completamente roxa. E era uma dor insuportável e eu não conseguia colocar gelo, eu não conseguia fazer nada. E aí veio a pandemia. Nessa época que veio a pandemia, eu já estava bem mais estabilizada. Eu já morava no meu apartamento, na rua de trás da clínica que eu estava junto com a minha amiga, ali na Chácara Santo Antônio mesmo. E eu já tinha aberto mão, né, das outras clínicas que eu trabalhava, porque eu já tinha conseguido formar minha carteira de cliente. Mas é necessário, né? É necessário. E aí eu me vi num estilo de vida completamente diferente. Porque eu era a menina que eu ganhava R$600, e aí não dava para pagar minha condução. E aí eu fui trabalhando em outras clínicas e isso foi me dando ali um fôlego, né? E aí eu me vi, de repente, ganhando R$10 mil por mês, R$12 mil por mês, que era o que eu fazia de trabalho. Só que arregaçava a manga e vou trabalhar das 9 horas da manhã até 10 horas da noite. Né? Trabalhar nunca foi um problema para mim, até porque eu amo o que eu faço. E aí eu comecei a sentir essa dor na mão. Terminou ali, né? Começou a primeira dose ali da vacina da Covid. Eu tomei a primeira dose. E fui uma das primeiras a tomar, por ser da área da saúde. Um mês depois que eu tomei a vacina, eu comecei a sentir uma hipersensibilidade nas minhas mãos e nos meus pés.
E era uma agonia que eu não conseguia pensar em nada. Sabe alguém arranhando a lousa que te dá aquela gastura? Sim. Era essa sensação que eu tinha quando eu pegava em algumas superfícies. Papel, algodão, eu não podia pisar descalço, eu não podia sentar no sofá sem roupa, que aquilo me dava... A sensibilidade era na mão, mas você sentia isso em qualquer parte do corpo? No pé e na mão. Então, assim, eu não podia pisar descalço. Eu tinha vontade de tirar o meu pé do chão. Eu não podia pegar em algodão. Então, tudo que eu ia fazer, eu tinha que fazer com luva. Nem a textura da toalha eu conseguia sentir no corpo. E eu acabei indo num ortopedista para ver a questão da minha mão. E esse cara me mandou direto para BP, para o Hospital Beneficência Portuguesa. E ele falou, você vai nessa beneficência, vai passar com esse médico. E quando eu abri o exame que ele tinha me pedido, estava escrito lá, suspeita, Guillain-Barré, que é uma doença, que foi a primeira paciente que eu tratei no hospital tinha Guillain-Barré. E é uma doença que, assim, hoje você tá bem, amanhã você pode estar mexendo só o olho. Entubada, paralisada. E na hora que eu li aquilo, eu falei, cara, esse cara tá ficando muito louco. O que ele tá falando, né? E eu cheguei no hospital, eles nem me avaliaram. A médica que me atendeu já ligou direto pro neurologista e eles olharam pra mim e falaram assim, você vai ficar internada. Eu falei, tá. Tá mandando, né? Ok, né? E, cara, a sedária é muito difícil. Porque você sabe o que eles estão fazendo. Você sabe o que eles estão falando. E quando eles começaram a fazer alguns testes comigo, eu falei, deu ruim. Deu ruim. E eu tava com suspeita ou de Guillain-Barré ou de esclerose múltipla. Tranquilo. Bem tranquilo. Aconteceu que eu fiquei 10 dias no hospital. Ninguém descobriu absolutamente nada. Me deram alta. E eu fiquei um tempo tomando remédio. Melhorei. Ok, vida que segue, né? Só que aí, dentro do hospital, eu descobri o meu problema da mão. Que era uma necrose, é uma doença muito rara, que chama necrose vascular do osso escafoide. Chama doença de Preiser. Uau. E eu tive que fazer uma cirurgia na mão. Só que qual que é o meu instrumento de trabalho? Minha mão. Enfim, tive que fazer uma cirurgia, fiz a primeira cirurgia aqui, e eu tive que ficar com uma haste de ferro, porque ele estava tentando revascularizar o meu osso. Só que eu fiquei com uma órtese 5 meses na minha mão. E, cara, como é que eu ia trabalhar? Aí eu tive que ficar com uma haste de ferro na mão e tive que ficar com a mão imobilizada por 5 meses. E ali foi o momento que eu me desesperei, porque eu falei, cara, minha mão é meu instrumento de trabalho, o que eu vou fazer, né? E eu fiquei indo trabalhar, eu usava minhas pontinhas dos dedos ali, só que nesse tempo muita coisa começou a mudar na minha mentalidade, principalmente a questão que gritava dentro de mim de eu empreender. Thaís, além dessa que você está relatando, que é a doença de Preiser, né? Teve mais uma que foi esse ano, e aí eu queria até pôr um VT para você dar uma olhada, e depois disso você comentar um pouquinho sobre ela, pode ser? Pode. Uau! Qual foi essa? Fala um pouquinho para nós. Na verdade, os sintomas que eu comecei a sentir foram em fevereiro. E ele começou com os mesmos sintomas que eu tive lá em 2021, né? A hipersensibilidade nos pés, nas mãos. E eu comecei a sentir isso. Já foi um sinal de alerta, porque foram os mesmos sintomas que eu já tive. Procurei meu neurologista.
Meu neurologista não conseguiu me internar na BP, porque meu convênio tinha descredenciado. E aí ele deixou uma carta de internação para mim, deixou alguns exames que ele queria que eu fizesse, mas as mesmas suspeitas. Um Guillain-Barré, uma esclerose múltipla. E aí ele falou, tenta fazer esses exames o quanto antes, mas se você sentir qualquer outra coisa, você vai para o hospital. Por isso que ele deixou a carta de internação. E os dias foram passando e eu comecei a sentir uma dor muito forte na minha perna. E um dia uma dor forte, no outro dia uma dor mais forte, até o dia que eu quase não estava conseguindo andar. E aí eu acordei dia 8 de março, no Dia das Mulheres desse ano. A minha hipersensibilidade e a minha parestesia começou a subir para o meu braço. Eu já com muita dor na perna, começou a fechar minha garganta. Eu ainda fui tomar um banho antes de ir para o hospital. E aí cheguei no hospital, fui direto para UTI. O que eu tinha em 2021, tipo, se agravou de uma forma surreal. E aí eu fiquei 5 dias na UTI. E aí eu perdi o movimento das minhas pernas. Eu sentia a minha perna, mas eu não conseguia mexer minha perna. E aí foram 15 dias de internação no total. Exames atrás de exames, coisas atrás de coisas. E eu, sem movimento das minhas pernas, eu ficava deitado o tempo inteiro. O único momento que eu levantava era com físio, né? E... Cara, eu falo que a nossa fé é um negócio muito surreal, né? É muito sobrenatural. Porque eu cheguei pra minha mãe e falei, tal dia eu vou sair do hospital. E minha mãe falou assim pra mim, filha, mas o médico falou que você não tem previsão de alta. Eu falei, eu vou sair tal dia do hospital. Chegou no dia, o médico falou, vou te dar alta. Falei, ok, eu já sabia. E aí eu comecei a fazer fisioterapia. E, cara, foi uma das fases mais dolorosas da minha vida. Quanto tempo durou isso? Eu fiquei 1 mês sem andar, de cadeira de rodas. E nesse meio tempo, eu fui trabalhar de cadeira de rodas. A síndica do meu prédio que me levava para cima e para baixo. Ela colocava minha cadeira de roda dentro do porta-mala dela, me levava para a clínica e eu ia atender paciente de cadeira de roda, do jeito que eu estava. E eu falo que a minha fé, ela me curou. Porque nenhum médico descobriu o que eu tenho. Até hoje, pela segunda vez. Eu ia te perguntar isso. Tem tratamento? O que fazer? E aí, de repente, você fala, não, curei. Ninguém sabe explicar o porquê que eu fiquei 1 mês sem andar. Ninguém sabe explicar o porquê que foi minha segunda internação pela mesma coisa. Mas minha fé me curou. E não era essa. Essas 2 foram descartadas. Isso. Então, assim, você foi para descobrir 2 que estava em dúvida se era. E descobri a doença da minha mão. Perfeito. Então, só pra gente situar, porque você foi com 2, tipo, com dúvida de 2 problemas. E descobriu que era uma outra coisa que não tinha nada a ver com essas outras 2. Exato. A questão da minha mão, na verdade, não tem nada a ver com a minha internação. É meio confuso isso, né? Mas... por isso que eu tô... a suspeita que eles tiveram da minha internação foi pela questão da vacina. Então, eles suspeitam que eu tive uma reação da vacina e é essa reação da vacina que me fez suspeitar do Guillain-Barré ou da esclerose. Perfeito. Que foi descartado. Okay. Só que aí, em um dos exames que eu fiz no hospital, que era de ressonância, descobriram o problema da minha mão. Perfeito. Que eu tinha ido no ortopedista. Esclarecido. É isso. Bom, fiquei 5 meses com a mão imobilizada. E foi nesse momento que me despertou a questão de falar assim, eu quero o meu negócio. Eu quero ir para o meu espaço. Eu quero ter mais liberdade de fazer. Eu quero ter mais liberdade. Enfim, né? Começou a gritar muita coisa dentro de mim, questão do empreendedorismo. E nessa mesma época, minha amiga fez uma proposta para eu comprar uma parte da clínica. E eu falo que Deus ele não faz nada por acaso. Sim. E o que aconteceu foi, meu primo estava no Panamá, ele estava voltando do Panamá com uma grana guardada, querendo abrir um negócio para os meus tios, fazer uma sociedade com os meus tios. Os meus tios eram gestores, né, empresariais. Meu primo tinha o dinheiro, eu tinha o trabalho. Eles falaram, não, vamos abrir a sua clínica. Esse não é seu sonho? Então, vamos abrir a sua clínica. Não precisou comprar, não precisou fazer nada. Simplesmente você saiu. Eu agradeci, cara. Essa minha amiga, ela fez toda a diferença na minha vida e na minha trajetória. Porque ali eu me enxerguei de outra forma, eu realmente me via como uma empreendedora. Só que não era meu o negócio, né? Embora eu tivesse muita liberdade, não era meu. Eu não cuidava da parte administrativa, da parte financeira. Eu estava ali para trabalhar.
E foi quando realmente as coisas começaram a acontecer de uma forma sobrenatural. Porque aí, meu primo voltou, a gente começou a fazer o projeto da minha clínica, eu estava no plano de já tirar minha órtese da mão, e em 5 meses minha vida mudou completamente. Porque eu me desliguei da clínica da minha amiga em dezembro e em janeiro eu já estava na minha. Só que minha clínica não era nada, assim, nada entre aspas. Eu achei a sala. Só que quantos pacientes que eu já tinha que estavam me esperando, porque eu não podia trabalhar por causa da minha mão. Mas você já tinha força de vontade, você já foi do jeito que quis e do jeito que deu. Exato. E aí, dia 13 de janeiro de 2022, eu abri a minha sala. Eu abri a clínica Thaís Navega. E a minha sala não tinha paredes entre ela. Eu comprei uma maca, eu comprei um equipamento, que era o mínimo que eu precisava para trabalhar, e a minha força de vontade, falei, vamos embora. Comecei a anunciar para os meus pacientes, abri meu espaço, estou em um lugar novo, e era assim que eu atendia. Minha clínica não tinha estrutura nenhuma. Acreditou, clientes que acreditaram, pacientes que acreditaram, né? Muita. Olha, se tem uma coisa que eu sou muito grata, assim, a forma como eu trabalho, na verdade, né? Eu tenho pacientes que já passam comigo há 6 anos. Há 5 anos. Pessoas que moram até, inclusive, ali perto da Chácara Santo Antônio e hoje vão lá para a Zona Sul, ali para a Saúde, onde é a minha clínica, para passar comigo. Porque elas realmente confiam no meu trabalho. E aí, aos poucos, as coisas realmente foram mudando. A gente contratou um arquiteto para fazer todo o planejamento da clínica. E a clínica começou aos poucos, né? A gente foi criando a estrutura. Quais serviços vocês oferecem lá hoje? Eu sou muito focada na área do facial. Então, a clínica ela tem 3 salas. Eu posso ter 3 profissionais ali trabalhando ao mesmo tempo. O meu trabalho, ele é facial. O meu foco é facial. Então, eu faço desde limpeza de pele, microagulhamento, peeling químico, laser e hoje a parte de harmonização. E qual que é o queridinho das pessoas hoje em dia? O que mais procuram na sua clínica? Eu vou te falar o cartão de visita. Tá? E é uma coisa que eu pego muito também, até quando eu vou fazer consulta, quando eu vou fazer até uma harmonização facial, um procedimento que é injetável. Limpeza de pele. E para quem está começando na área também, eu falo, o primeiro curso que você tem que fazer é de limpeza de pele. Por quê? Porque ele é um procedimento que ele é fundamental. Às vezes as pessoas olham a limpeza de pele como luxo. E, na verdade, não é luxo. A sua pele, para você conseguir ter ela saudável, ela precisa estar limpa. Então, respirar, né? Exato. Então, a limpeza de pele ela é o ponto de entrada. De queridinho, tem vários. Mas o Lavian, que ele é um laser sensacional, que a gente trabalha ele para várias vertentes. O que é o Lavian? O Lavian ele é um laser que ele pode ser feito para qualquer tipo de pele, em qualquer época do ano. Porque a interação dele, quando a gente fala de questão do laser, é com água. Então, ele é um laser muito seguro. E a gente pode trabalhar ele capilar, a gente pode trabalhar ele para um efeito só, um BB glow, aquele efeito make-up ali sem filtro, até um rejuvenescimento mais intenso. Então, ele é muito versátil da gente trabalhar. E hoje, quando se fala de laser Lavian, grande parte das pessoas que buscam essa qualidade de pele conhecem esse procedimento. E, lógico, os injetáveis. Então, botox, preenchimento, boca, nariz. O que você acha que fez esse crescimento tão grande com botox, preenchimento? Algo assim que cresceu absurdamente no Brasil ou no mundo inteiro. O que você acha que foi o pontapé disso, cara? E por que chegou tão longe? Tudo viraliza, na verdade, né? Eu me lembro... Antes de entrar no injetável, a questão do microagulhamento, não sei se você lembra a época que viralizou o microagulhamento, que a Luciana Gimenez, tinham várias artistas que elas postavam a cara inteira sangrando, porque tinham feito esse tipo de procedimento. Alguma coisa eu já vi, mas não lembro muito bem, mas eu já vi sim. Então, tudo viraliza, na verdade. E depois da pandemia, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a ter um olhar muito diferente para si mesma. Por quê? As pessoas faziam chamada de vídeo. Elas ficavam se olhando o tempo inteiro em chamada de vídeo. E elas passavam mais tempo em casa, principalmente o público masculino. Eu sempre tive um público muito grande masculino. Mas depois da pandemia, isso cresceu demais. E isso é comprovado em artigo científico. Que essa questão das pessoas se olharem trouxe um certo incômodo
para elas. É. Então, elas passaram a querer se cuidar mais. E entra nesse modismo da beleza, né? A questão do autocuidado, ela tem cada vez sido mais falada. E quando começa uma pessoa a fazer, e hoje todo mundo segue artista, influencer, Instagram, então quando uma pessoa começa a fazer e ela se enxerga naquilo, ela se espelha naquilo, vira febre. É mais buscando mesmo a questão do medo do envelhecimento também? Você acha que tem um pouco disso? Porque a partir de que ponto uma pessoa seria saudável ela usar um Botox, né? Não sei se a sua resposta vai ser a partir dos 30, 35. Esse é o medo do envelhecimento, de tentar dar uma segurada um pouco ou retardar um pouco? Vou falar de vertentes, tá? Tá. Eu acho que existe uma primeira vertente, que é uma vertente que a gente precisa até tomar um pouco de cuidado, que é a questão da autoaceitação. Então, uma coisa que eu falo, e eu tento entender de todo paciente meu, é o porquê você busca isso. Eu preciso entender o que incomoda, qual que é a dor do meu paciente. E tem muitas pessoas que elas não buscam isso por elas. Porque às vezes ela se sente bem. Só que fulano falou para ela que ela está envelhecendo. Fulano falou para ela que ela tem ruga. Ciclano falou para ela que ela está com a cara derretendo, né? Então, ela busca aquilo por autoaceitação. E existe, sim, hoje, uma outra vertente que é o olhar para si mesmo. Então, hoje ninguém mais quer envelhecer com um aspecto, né, rugoso, com esse derretimento da face. Então, eu acho que tem, sim, uma busca por esse olhar diferente a si mesmo. A grande questão é, e falando de mercado de trabalho agora, tá? A grande questão é, todo mundo quer ir para essa área, hoje em dia. Só que muitas pessoas não estão dispostas a pagar o preço que tem que pagar. E qual que é esse preço? Conhecimento. É estudo. Então, o que a maioria das clínicas fazem? Trabalham com injetáveis. E você vê procedimento. Botox, preenchimento, harmonização facial. Só que não se preocupam com uma estrutura básica, que é a pele. E quando a gente fala de procedimento injetável, eu, Thaís, dentro da minha visão, o que eu tenho que pensar? O injetável, para mim, ele é um refinamento. Por que um refinamento? Quando a gente fala de estrutura de pele, e eu falo de envelhecimento, né, que foi o ponto que você perguntou, eu tenho que entender que existe um envelhecimento que ele ocorre, vamos falar num 4D. Por quê? O nosso osso muda de conformação. Sim. A nossa musculatura, ela perde, né, aquela tensão, então ela começa a ficar mais frouxa. Ela não perde a ligação, mas ela começa a ficar mais frouxa. Eu tenho o coxim de gordura que sustenta a face. Eu tenho a camada da pele, da derme, que vai ter ali as fibras de colágeno. Eu tenho a parte superficial, que vai ter a mancha. E quando eu olho para o paciente, eu tenho que realmente ter esse olhar como um todo. E é o que grande parte das clínicas não fazem. Porque elas querem ganhar dinheiro rápido. E o que é dinheiro rápido? É o injetável, né? Só que as pessoas não têm esse conhecimento. A pessoa que busca esse procedimento, ela não tem esse conhecimento. Então, ela vê o quê? Ela confia no profissional. Exato. E ela confia o que está ali, escancarado na cara dela, no Instagram, nas notícias, né? Então, quando ela busca um tratamento, ela busca o quê? Não quero ruga. O que eu quero? Um botox. Ah, e o meu lábio tá assim. Eu quero um preenchimento. Ai, meu queixo é para dentro, eu quero projetar meu queixo. Elas buscam coisas isoladas. E essa semana mesmo, eu atendi uma senhora de 60 e poucos anos. E ela me procurou porque ela queria fazer o bigode chinês. Normal. Quando a gente vai tendo esse derretimento da face... Louco, eu já tô me vendo eu com 60 anos, então, por favor. Ah, eu tenho bigode. Meu bigode chinês sempre foi muito forte. Mas isso também vai de estrutura de face, tá? Até quando chegou essa questão da harmonização facial no Brasil, a gente teve uma época que estava ficando todo mundo com a mesma cara. Por quê? Existe um cirurgião plástico que ele desenvolveu uma máscara da beleza. Existe um número de ouro, que é de Fídias, entra toda uma questão matemática aí. Mas existe uma máscara, só que essa máscara ela foi projetada para quê? Para o Brad Pitt, para a Angelina Jolie, que eles têm um rosto simétrico, eles têm um rosto perfeito.
E quando eu coloco essa máscara, quando eu projeto essa máscara no rosto do paciente, o que acontece? Muitos profissionais começaram a seguir um padrão que não era um padrão. E aí ficou todo mundo com a mesma cara. E até questão regional também, né? Pega o nosso rosto aqui, o rosto do japonês, o rosto do boliviano, o do americano, é totalmente diferente. Então, a questão regional também tem isso, né? Não tem como vou ficar igual a todo mundo no mundo. Não tem como. Exato. E existem particularidades, né? A questão regional, existe a questão de existir vários tipos de face diferente. Então, eu tenho a face que ela é oval, triangular, em formato de coração. A mulher e o homem têm particularidades diferentes. Então, existem regiões que a gente tem que evidenciar mais na mulher, existem coisas que a gente tem que evidenciar mais no homem. E o que aconteceu foi que todo mundo ficou com a mesma cara, né? Por quê? Porque eu quero injetar. Só que, pra mim, por exemplo, o preenchimento, ele é como você encher uma bexiga. Você vai pegar, você vai encher a bexiga, você vai volumizar ela, só que o rosto não é uma bexiga. Sim. E por trás dele, e as outras estruturas que tem por trás dela, né? Então, por exemplo, essa paciente que me procurou, ela queria fazer o bigode chinês dela. Eu olhei pra ela e falei, cara, se a gente preencher seu bigode chinês, vai ficar feio. Por quê? Você tem o peso que tá vindo pra baixo. Então, o que eu preciso trabalhar no seu rosto é reestruturar, pensando desde parte óssea até o que eu tenho de mais externo. E aí eu montei para ela, eu expliquei para ela, né? Isso eu foco muito na minha clínica. Eu quero trazer o quê pro meu paciente? Que eu acho que isso é um grande diferencial que eu tenho em questão de forma de trabalho. Se preocupar com a qualidade de vida do seu cliente, né? E satisfação. E não com o valor financeiro. É isso. E conhecimento. Porque é muito diferente. Eu posso chegar para você, por exemplo, e falar assim, você precisa passar protetor solar todos os dias. Beijo, tchau. Você vai passar protetor solar? Você não vai passar protetor solar. Ainda mais eu. A gente vai conversar sobre isso. Mas é diferente, assim, uma coisa que eu prezo muito na minha clínica é explicar o porquê. Sim. Se eu detenho desse conhecimento, para que o meu paciente ele vá aderir o meu tratamento, porque eu preciso dele. Eu tenho 50%, que é minha tecnologia, é o meu conhecimento, são os procedimentos que eu faço. Só que eu preciso do meu paciente. Eu preciso que o meu paciente faça o skincare dele. Eu preciso que ele cuide da pele dele. Você não tem como emagrecer se você não fizer uma dieta e não fizer atividade física. Eu não tenho como ter uma qualidade de pele se eu não tiver um skincare adequado. Então, eu trago conhecimento para o meu paciente. Eu tenho uma lousa na clínica que eu faço desenho. Ótimo. E aí eu falo para ele, eu perguntei para você, se eu falar para você passar protetor solar, você vai usar pelo simples fato de eu falar que... Não. Por quê? Não Porque é só uma informação. É uma informação. Né? Agora, se eu chegar para você e falar assim, Ângelo, você precisa passar protetor solar. Sabe lá no protetorzinho que tem o VA, o VB? O VA, ele pega na primeira camada da sua pele, que é a radiação UVB, que é o FPS, lá 50, 30 e tal. Essa radiação, ela pega na primeira camada da sua pele. Quando você pega sol, ela vai matar suas células e ela vai ativar a melanina, ela vai escurecer sua pele, vai causar mancha. Outra coisa que tem no protetor solar é a proteção UVA, que vai chegar lá na sua camada mais profunda. É ali que produz colágeno. Se você tomar sol sem protetor, mesmo você dentro de casa, porque a radiação ela ultrapassa, você está fazendo oxidação, você está diminuindo a função dessas fibras de colágeno e você vai envelhecer mais precocemente. A qualidade da sua pele não vai ficar boa. Fora isso, a gente tem a questão da proteção de câncer, de tudo mais. E hoje a gente tem luz azul, luz branca, celular, computador, televisão, tudo emite radiação. Eu preciso que você use o protetor solar todos os dias. Pela qualidade e saúde da sua pele. Já botou um pouco mais de medo? E informação. Exatamente. Aí você tem uma outra consciência de usar o protetor solar. Sim. Porque sabendo que você tem um procedimento capilar... Tenho. Me explica um pouco disso, né? Porque eu sou um pouco desfavorecido aqui. Na verdade, o tratamento capilar, quanto mais cedo, melhor. Não, eu acho que o meu não tem mais jeito, não. A gente só sabe, na verdade... Engraçado foi a cara dela. Eu falei, o meu não tem mais jeito, não. Sabe o que ela fez? Assim,
não por nada, né? Mas... Tá vendo? Pelo menos não mente pros seus pacientes. Não, eu acho que uma das coisas mais importantes... Eu sou bem resolvido, sou um cara muito bem resolvido. Eu não vou falar que é legal ser careca porque eu nunca fui, né? Mas deve dar menos trabalho, pelo menos. Pior que não. Não dá? Um dia sim, um dia não, tem que passar Gilete. Tá. É horrível isso. Sinal que você tem cabelo ainda. Só na lateral. Mas tem. Se deixar crescer, parece o Bozo. O tratamento capilar, ele... Quanto mais cedo, melhor, né? Porque a gente precisa ter o bulbo capilar, né? A gente precisa ter a raiz. Porque é nessa raiz e nesse bulbo que tem as células-mãe, que a gente chama que elas precisam ser estimuladas. Então, tem uma avaliação que a gente faz que chama tricoscopia. É como se fosse um ultrassom mesmo, para a gente avaliar a qualidade do couro cabeludo e dessa raiz, desse bulbo, para ver se vale a pena estimular ou não. Tem casos que eu falo, cara... Não dá. Implante capilar. É igual você fez aqui, né? Eu entendi. Implante capilar, né? Porque eu lido com expectativa. Sim, lá. Não querendo acabar, não, né? Tá, mas assim, tranquilo. Eu lido com expectativa das pessoas, então a gente tem que ser muito realista. E eu recuso vários procedimentos. Até de injetável mesmo, que a pessoa fala assim, eu quero colocar mais boca. Eu falo, sinto muito, eu não vou fazer. Porque foge do meu tipo de trabalho, né? Foge da questão natural, da questão do que é belo, realçar o belo, não mudar uma face. E o capilar, ele tem algumas coisas que a gente precisa entender. Porque, às vezes, a pessoa ela tem algo que chama eflúvio telógeno, que é uma queda acentuada. E isso pode vir por gestação, por alimentação, por estresse. Pode ser genético, por Covid. E tem os tipos de alopécia, que é a alopécia androgenética, que é a calvície, que ela pode ser masculina e feminina. A alopécia areata, que é por estresse. Então, eu tenho que saber o que trabalhar. Mas quanto antes, melhor. Por quê? Porque eu ainda tenho bulbo. Eu ainda tenho aquela raiz para estimular. E tanto em homem quanto mulher, o resultado é muito favorável. Que entra com microagulhamento, laser. Eu gosto bastante de trabalhar com manipulado, shampoo, tônico. Mesma coisa do skincare, mesma coisa do alimento é para o cabelo. Eu preciso ter ali o alimento dele para ele poder realmente ter o resultado efetivo. E eu preciso do meu paciente junto comigo. A gente tem um VT da sua clínica, vamos dar uma olhadinha? Vamos. Solta aí. Ó, deixa eu vir ali. É foto? Pode falar. Comenta aí, Thaís. Aí ela tá bonita, né? Porque antes essa sala aí não tinha nem parede. Mas essa é a minha recepção. Bem antiga, na verdade, que eu tenho um computadorzão grandíssimo hoje aí na frente. Mas a gente mandou fazer tudo. Essa era, antes, a sala só de procedimento facial. Eu mudei um pouquinho também. Agora essa é a minha sala. Então eu troquei a maca. Mas tem... É gostoso ver isso. Né? Porque ela era um buraco vazio. Né? Ela era um buraco vaziozão, não tinha nada nela. Assim, tem muita gente na televisão, muita gente na internet se mostrando grandes profissionais. E aí você vê muitos procedimentos que dão errado. Como que você se sobressai, assim, para tentar... Porque, assim, 2 trabalhos, né? Uma para você fazer o trabalho certo e outra para provar que seu trabalho é certo. Devido a alguns profissionais, não generalizando, claro, mas devido a alguns profissionais que não trabalham com seriedade e, além de cobrar aí por preço, ainda às vezes acaba judiando do paciente. Como que você faz para você se sobressair disso tudo? Hoje, que nem a gente estava falando agora há pouco, assim, eu acho que hoje eu enxergo... Eu não sei se é errado eu falar que é um mercado muito corrompido, às vezes, também. O que passou a acontecer é que as pessoas enxergaram uma mina de ouro, chamada estética. E essa mina de ouro, hoje com injetável, ela te traz resultados muito rápidos. Então, todo mundo começou a trabalhar com injetável. E aí, quando eu comecei a trabalhar com injetável, por exemplo, eu fiz um curso de 3 dias. E esses cursos são muito caros. Então, nem todo mundo está disposto a investir dinheiro. Mas se gasta muito dinheiro para estudar conhecimento. Dia, né? Muito. Muito. E aí, eu fiz esse curso de 3 dias. E aí, terminou o curso, a professora falou assim para mim... Nossa, você vai se dar muito bem. Eu falei, eu não vou sair daqui fazendo injetável. Ela falou, como assim? Eu falei, cara, não vou. Porque eu não tô segura. Aí, eu fiz outro curso. E o pessoal saiu de lá, assim, 3 dias... Pronto. Fazendo... Nossa, tô pronto.
botox, preenchimento, bioestimulador de colágeno. Eu falei, não. Fiz outro curso. Não continuei, não comecei a fazer. Aí eu fiz uma residência em harmonização facial em cadáver fresco. Por quê? Quando você tá com um cadáver fresco ali na sua frente, você pode tirar e colocar a agulha nele várias vezes. Então, ai, gente, eu gosto. Não, maravilhoso. É que você fez uma cara assim de tipo... É que, na verdade, eu queria ver a cara de assustada dela. Tá. Mas as pessoas têm que saber que o treinamento, ainda mais na questão medicinal, é assim mesmo, na medicina, né? É assim mesmo. Então, assim, não espanta, não me espanta nada. Eu não fico espantado com nada. Só fiquei espantado com o seu... pra minha careca, quando você falou que não tem jeito. Ah, tá. Te impactou mais a careca do que o cadáver. Entendi. Bom, fiz essa residência em harmonização em cadáver fresco, no maior centro de estudo de anatomia da América Latina. Terminei essa residência e só comecei a fazer botox e bioestimulador de colágeno. Eu ainda não estava segura para fazer preenchimento. Foi aí que eu paguei um curso VIP com uma pessoa. Cara, foram 3 dias de uma imersão focadaça só em fazer preenchimento. Eu atendi, tipo, mais de 30 pacientes em 3 dias com as coisas. Por quê? Cara, você tem que ter um conhecimento anatômico, você tem que ter um conhecimento de intercorrência muito grande. E eu acho que o grande diferencial que eu tenho é justamente a questão do conhecimento. Eu sei que eu não estou fazendo algo só estético, eu estou lidando com a saúde do meu paciente. Eu estou lidando com a porta de entrada do meu paciente para todos os lugares que ele vai. É o rosto dele. Imagina cometer um erro, né? Exato. E, cara, o que a gente mais vê aí são intercorrências. É uma necrose de um nariz, é uma necrose de um lábio, é gente que aplica em plano errado, outros procedimentos também que dão errado. E pode ainda perder um pedaço dessa parte, da face, não pode? Pode, porque se você gera uma necrose num paciente, a necrose é o quê? O tecido morreu. Se você não sabe reverter isso, se você não sabe identificar isso gera consequências gravíssimas para as pessoas, né? E até o que aconteceu recentemente, aquele caso do pilintifenol, que o cara morreu, as pessoas não estão dispostas a estudar. E isso é culpa de ambas as partes, vamos colocar assim. Sim. Do paciente, que não busca a qualificação do profissional que ele está vendo. Então, hoje em dia, todo mundo é guiado por Instagram. O cara tem um monte de seguidor. O cara tem 200 mil seguidores, esse cara é bom. E aí ele não busca a qualificação efetiva. Mas, principalmente do profissional, que não está habilitado para fazer isso, ele faz isso meramente por dinheiro. O mundo do injetável, ele te traz um resultado muito rápido. Porque ele é rentável. Agora, eu podia ganhar muito mais dinheiro do que eu ganho hoje? Poderia. Eu ia deitar minha cabeça tranquila no travesseiro? Trabalho em paz, né? Eu não iria. Até postando desse do peeling que você falou do... Fenol. Acho que tem uma foto aí, não tem, Jô? Olha lá. Teve isso daí, de uma influencer que aconteceu isso, né? Pode ir. Esse é um processo, na verdade, se a gente for ver o processo do peeling de fenol, esse é um processo natural, né? É uma das coisas que acontecem realmente no processo de recuperação da pele. Porque o que ele faz? O peeling de fenol, ele nada mais é do que um corrosivo. Mas agride, né? A pele. Muito. Cara, você tá arrancando sua pele. Até assusta agora, tipo... Ele arranca a pele. Ele é tipo um ácido sulfúrico que ele vai corrigir, ele vai, como é que fala? Corroer mesmo as camadas da pele. Só que esse tipo de procedimento, ele era um tipo de procedimento para se fazer para grandes rejuvenescimentos, para uma pessoa que ela tem um envelhecimento muito alto, para uma pessoa que ela tem uma cicatriz de acne que nada tem jeito. Só que ele é um procedimento que ele tem que ser feito monitorado. Por quê? Porque ele pode chegar em corrente sanguínea, que foi o que aconteceu naquele caso. Só que naquele caso teve vários erros, né? Porque além da profissional não ser habilitada, ela estava fazendo um procedimento que requer ali toda uma questão de exames, de cuidados, e ela ainda fez cortes no rosto. Então, assim, já estava sangrando, já estava chegando na corrente sanguínea. Certo. Então, realmente foi, assim, uma série de coisas que aconteceram, né? Ó o cafezinho. Adoro. Sem açúcar. Muito obrigada. É sem açúcar mesmo, gente.
Falam que depois que você toma café sem açúcar, a pessoa, você não duvida de mais nada, né? Na verdade, é a idade. Pra mim, tudo a idade tá relacionado a isso. Tá. Porque mais novo a gente não tinha eu não tomava um café sem açúcar nem ferrando. Mas eu me vejo uma pessoa mais evoluída quando eu tomo café sem açúcar. Aí você se dá a oportunidade 2, 3 dias de tomar um café sem açúcar, você nunca mais volta. Você não consegue tomar um café mais com açúcar. É um caminho sem volta, realmente. Então, assim... esse é um processo, né, daquela foto, assim, esse é um processo natural que acontece com o peeling de fenol. Existem vários tipos de peeling, na verdade. A gente tem desde um peeling superficial até um peeling profundo. Esse tipo de peeling, ele é um peeling profundo, ele é um peeling que ele tem que ser monitorado por questão cardíaca e tudo mais, justamente para não dar esse tipo de BO. Precisa de exames pré. Cara, você tem que estar com a sua função renal, hepática, parte de coração, tudo em ordem. E ainda assim tem risco. E ainda assim tem risco, né? Mas existem peelings mais leves. Tem peeling que a gente pode fazer no verão, por exemplo. Ativos que a gente pode usar no verão que não são fotossensíveis. Que é o quê? Certo. O fotossensível. Que vai bater a luz e você pode ter um efeito rebote. É aquele efeito que ele vai escurecer sua pele mesmo depois do procedimento, que seria para clarear, por exemplo. E cada peeling, ele tem uma finalidade. Eu tenho peeling que é para mancha, eu tenho peeling que é para uniformizar o tom de pele, eu tenho peeling que é para acne. Tem o peeling que ele é para o peeling ele é para todos os tipos de pele ou não? Sempre é obrigatório fazer uma avaliação antes? Tem que fazer avaliação. Na verdade, nada na minha clínica, falando de diferencial, né, que foi uma coisa que você perguntou também sobre minha forma de trabalho, eu não faço procedimento sem consulta. Não faço. Eu não. Por que você cobra a sua consulta? Cara, porque eu tô há 12 anos no mercado. Eu estudei muito e eu sei a importância de eu lidar com a sua saúde. Porque se der alguma coisa errado, você vai falar que a profissional é ruim. Tem até umas fotos de umas pacientes suas. Tem? Vamos colocar? Vamos ver. Vê aí. Aí você até comenta as fotos de um antes e um depois. Monize, a gente fez o... Aí o que você fez? Preenchimento de mento. O que é o mento? O mento é o queixinho aqui, tá. né? Então, ela tinha um queixinho um pouquinho Desculpa, mais pra dentro. eu... Imagina, né? A pessoa tá acostumada a falar em termo técnico. Tem mais? Ai, cara, adoro. Cicatriz de acne. Esse aí é meu professor de pilates. Mudou muito. Muito. A gente tá fazendo um trabalho bem intenso nele aí de... As limpezas de pele, né? Mas... fazendo microagulhamento, subcisão, laser, pra gente melhorar essas cicatrizes de acne aí que incomodam ele pra caramba. A gente tá no processo, mas o resultado já foi bem bonitinho, não foi? Foi, ficou melhorou muito bastante. bom. Não, melhorou muito. Porque tem muito. Bastante pessoas que tem bastante, pra mim é furos, tá? Muito furinhos no rosto, e aí você olha assim, às vezes você fica até espantado com que... a deformidade que aconteceu durante a vida da pessoa. E aí ele tem um tratamento que melhora isso daí. Acho que a autoestima da pessoa vai lá em cima. Muito, muito. Eu trabalho com isso, né? Isso, pra mim, é uma das coisas mais lindas do meu trabalho. Eu falo que é uma missão. Eu tenho uma missão de vida em relação ao meu trabalho. Porque eu enxergo muito além da estética. Meu trabalho não é a estética. O meu trabalho é a autoestima. Eu tenho uma frase na minha clínica que diz assim: a beleza que encanta é a beleza de cada um. E isso, pra mim, é muito importante. Porque eu quero fazer você se olhar no espelho. Eu quero fazer você encontrar a sua melhor versão. Eu quero ver você olhar pra você e você se sentir feliz do que você tá vendo. E pra mim não tem preço que pague isso. Eu trabalhar com isso com as pessoas, a pessoa olhar pra mim e eu ver que o sorriso dela tá diferente. Não importa quanto que ela vai gastar. E quando o peeling, ele demora para sair o resultado ou não? Ele é um procedimento duradouro? Depende do objetivo que a gente quer, tá? Então, se eu tenho um peeling que ele é mais superficial, ele vai melhorar a qualidade, sim, ali da sua pele. E nem vai trazer aquela descamação muito intensa. Agora, se eu tenho, por exemplo, um peeling para rejuvenescimento, para cicatriz de acne, eu tenho um peeling que ele é um pouco mais agressivo. Ele não chega a ser um fenol, que ele é um peeling profundo. Ô, Ju, essa que você pôs é aquela da mulher, né? Que a gente colocou agora, né? Tá. E por que é tão... Assim, eu tipo, falei que você é tão agressivo que você falou que vai na pele e tipo... Mas... Por que as pessoas procuram tanto o peeling e não procuram um outro tratamento? Ou tem outros tratamentos que pode substituir, ou aparentemente, o peeling? Vários. Por que busca, então, o peeling que é tão agressivo? Porque é um tratamento antigo já, né?
Muito se fala de peeling. Há quantos anos não se fala de peeling? Então, quando a pessoa, ela busca até, por exemplo, melhorar a cicatriz de acne, que nem foi esse caso do paciente que passou, eu não falei que eu faço peeling nele porque eu não faço. Por quê? Para eu fazer um peeling para cicatriz de acne, e as pessoas buscam muito um peeling para cicatriz de acne. Eu tenho que fazer um peeling que ele realmente é mais profundo, que ele vai pegar em camada mais profunda. Por quê? Eu tô falando de uma cicatriz que tá puxando essa pele lá para baixo, então ela tá na segunda camada da pele. Eu tenho que ter um peeling mais forte para tirar essa camada de pele, para renovar essa camada de pele para eu chegar num resultado. Então, em vez de eu causar essa agressão toda de um peeling mais profundo, eu posso fazer um microagulhamento, eu posso fazer um laser, eu posso associar o peeling e fazer ele ali, né, intercalado? Posso. Mas hoje eu tenho várias outras tecnologias para trabalhar isso. Só que o conhecimento, quem tem sou eu. Então, por isso que eu falo que às vezes eu nego procedimento para paciente, é que às vezes o paciente ele chega me procurando e ele fala assim, eu quero fazer um peeling. Eu falo, tá, pra quê? Pra cicatriz de acne. Eu falei, vamos conversar. E aí eu explico pra ele o porquê. A diferença do peeling. É que, na verdade, você escuta o seu paciente, né? Você não ouve ele, você escuta. Eu escuto. E aí você coloca o melhor procedimento que você acha viável pra ele naquele momento, ao invés do que ele quer. Sim. Porque ele chega com uma ideia na cabeça, porque viu um artista, porque viu um influencer, porque ele quer o rosto perfeito, porque ele quer ou aquele padrão de beleza incansável, e aí você fala, não, peraí, você é linda, você é lindo, mas é esse daqui que eu vou ter que te fazer. Esse daí eu não vou fazer porque não há necessidade para você. Exato. E você sabe que às vezes é engraçado, porque eu já ouvi paciente falar isso pra mim. Fala assim, nossa, mas você tá me oferecendo um tratamento mais barato do que eu procurei. Eu falo, sim. Porque eu não quero seu dinheiro. Eu quero sua satisfação. Então, eu preciso trabalhar isso primeiro, porque isso vai te dar estrutura e a gente vai ter um resultado legal, você vai ficar feliz, eu vou ficar feliz. Se eu fizer isso que você quer, primeiro que não é indicado. Segundo, que você vai gastar um dinheiro muito maior, e esse dinheiro até vai entrar na minha clínica, mas você não vai voltar nunca mais. E você ainda vai falar que meu trabalho é ruim. Fidelizar, né? Então, eu me preocupo muito com isso. Assim, quando você fala não pro seu cliente e tenta colocar outro procedimento, você ainda encontra alguns pacientes que ficam bravos e falam que é assim mesmo, e se não for com você, vão com outra pessoa, ou não, eles acabam entendendo e aceitando a sua sugestão? A maioria aceita. Aí, de novo, entra a diferença entre você somente falar, esse procedimento não é indicado para você e é isso. E aí você dá uma outra vertente. Esse tratamento não é indicado para você por isso, isso e isso. Se a gente trabalhar com outra coisa, a gente vai conseguir melhorar aquilo, aquilo e aquilo. Então, é a segurança. O que te faz ter retenção de cliente, de paciente? Segurança. Por que eu tenho pacientes que passam comigo há 6 anos? Porque eles confiam no meu trabalho. E se algum dia, já aconteceu, de eu falar assim, eu tinha um paciente que era louco pelo fenol. E eu não vou fazer, eu não trabalho com esse tipo de procedimento, eu não isso, eu não aquilo, a gente vai fazer isso, isso e isso. Só que as pessoas são imediatistas. Sim. Elas querem resultado rápido. O que ele fez? Ele procurou outra clínica. Aí ele fez o procedimento que ele quis. E aí ele voltou. E ele falou, meu rosto tá manchado, meu rosto isso, meu rosto é aquilo. E por que ele voltou pra mim? Primeiro, porque ele sabe que eu não tô interessado só no dinheiro dele. O dinheiro é importante, obviamente, né? Mas porque eu não estou interessada só no dinheiro dele. E segundo, porque eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo. Só que, acima disso, eu estou te ensinando o porquê isso é importante, o porquê isso é bom. E é isso que te traz retenção. A punição para médicos que fazem e acabam tendo problemas com paciente, ou de uma necrose, ou de alguma coisa que aconteça, ela é mais severa do que um médico... que opera, que faz isso daí, não, a punição é a mesma? Então, todo mundo Falo isso devido aos maus, tá? Os que fazem tudo que o paciente chega, não conversa que nem você, não escuta o paciente. A punição é severa? Deveria ser mais, né? Porque eu vejo algumas vezes algumas reportagens na televisão, algumas coisas absurdas que acontecem, só que depois não vem com a notícia do que aconteceu. Só falam que teve o erro, que teve o problema,
dá aquele boom e depois some, ninguém fala mais nada. Hoje em dia tem várias áreas que trabalham com essa parte de injetável, com procedimento, né? Então, a gente tem dentista, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem biomédico, a gente tem farmacêutico, a gente tem o médico. E cada área, ela tem as suas liberações específicas. Todo mundo está sujeito à intercorrência. Sim. E isso é uma coisa que a gente precisa deixar muito clara. Tanto que paciente, para fazer procedimento na minha clínica, ele assina um termo. Aonde eu preciso colocar para ele as intercorrências que podem ocorrer. Porque todo mundo está sujeito. Até a pessoa mais estudada, ela está sujeita a isso. Seja no procedimento mais básico, seja numa cirurgia. Então, o paciente ele tem que estar ciente das intercorrências que podem acontecer. Que é um risco, né? Que é um risco. E o profissional ele tem que ter o conhecimento para poder fazer aquele procedimento, né? Então, a pessoa ela pode perder o registro dela. Aí tudo deve ser analisado. E aí tem que entender o porquê que isso aconteceu. Porque pode ter sido por um erro do profissional, médico ou não médico, né? Dos profissionais que trabalham dentro dessa área da estética. E pode ser também pelo paciente. Então, tudo tem que ser analisado. Perfeito. E aí são questões pontuais, né? Às vezes você vai ter uma intercorrência, você é o pior profissional do mundo? Não. Não. Porque a gente está sujeito a isso. Mas eu acho que sim, profissionais que eles não estão habilitados, não têm curso, não têm conhecimento. E curso não é online, não. É curso presencial, é colocar a mão na massa. Cara, eu não tenho ideia do quanto de dinheiro eu já gastei em curso. O paciente já ser inteligente também, né? Chega na clínica, vê a aparência da clínica, ver se os produtos são esterilizados, ver se está sendo feito todo sabe, algo visual já também, né? Sim. Porque também deve ter lugares que você vai que o cara tá te mostrando que não é um negócio bom e você tá ainda se pondo em risco, mas, dá uma certa pequena avaliada. Isso é importante, mas eu acho que é muito importante a gente frisar a questão da qualificação. Porque você pode ter uma clínica extremamente luxuosa e você não ter qualificação para fazer aquilo. Mas como você sabe se a pessoa é extremamente qualificada? Hoje em dia... A não ser pelo Instagram que você vê. Hoje em dia, Google, busca o nome da pessoa, pergunta, você vai entrar em contato Reclame no WhatsApp... Aqui, né? Cara, entra no Reclame Aqui, você vai entrar em contato no WhatsApp, pergunta, fulano de tal é o quê? Qual que é a qualificação dela? Tem gente que fala assim pra mim, já ouvi isso, tá? Nossa, que brega você colocar os seus... como é que é? Acha que a gente quer se gabar de eu colocar os meus diplomas na parede da minha clínica. Coloco mesmo. Cara, eu tô há 12 anos estudando muito. Então, eu coloco mesmo, né? Eu não vou fazer um procedimento com um profissional do qual eu não sei a qualificação dele, né? Isso em qualquer área. Eu não vou procurar um cara para fazer a minha gestão financeira se o cara não entende de gestão. Quem dirá para colocar a mão no meu rosto, né? Então, conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. E isso é o que eu falo para todo mundo. Busque a qualificação do profissional que você vai escolher para mexer em você. Seja na sua sobrancelha, seja na unha do seu pé. Eu acho que cada vez que ela olha pra mim, ela dá uma pontada assim, ela tá vendo um defeito. Porque não, ela na verdade, já falou eu tô fazendo uma análise. careca, ela já falou da sua sobrancelha. Eu já tô aqui, na verdade, assim, fazendo uma análise de algumas coisas que a gente pode fazer. É network. Desculpa, mas eu tenho essa visão, assim, eu não consigo olhar pra alguém sem fazer essa análise. A gente tem um quadro aqui que chama Fala Empreendedor, que as meninas aqui, nossas repórteres, vão pra rua e falam com as pessoas na rua que fazem perguntas pro nosso convidado aqui, de acordo com o tema que vai ser falado aqui. Vamos ver a primeira? Bora. Solta aí. Oi, Thaís, eu estou aqui com a Luana, que tem uma dúvida sobre o Botox. Oi, tudo bem? Gostaria de saber a partir de qual idade que é recomendado fazer Botox. Depende da ruga que você tem. Vamos falar assim? Luana, o Botox, na verdade, ele pode ser feito já de forma preventiva, né? Então, qual que é a função do Botox? Relaxar a musculatura.
E tem pessoas que são muito expressivas. Então, a partir dos 20 anos, 25 anos, a gente começa a ter uma perda de colágeno também. Mas a questão da musculatura, quando essa musculatura ela é muito forte, você já tem essas linhas bem marcadas, o ideal é que você faça já o botox preventivo. Mas isso vai te ajudar lá no futuro? Muito. Ah, então, Por quer dizer, quê? o botox, de certa forma, então é muito bom. Não é só para manter a aparência da pele esticada, mas sim de algo que vai melhorar para você entardecer o seu enrugamento, vai? Exato. Seja assim? Porque existem dois tipos, vou falar de 2 tipos básicos, tá? De ruga. Ruga dinâmica e ruga estática. A dinâmica é aquela que ela aparece com a força da sua musculatura. Então, você só tem, né, a linha de expressão. Por quê? Porque a sua musculatura ela é forte e com essa musculatura trabalhando, você vai formar a ruga. E existe a ruga estática, que independente de você estar fazendo o movimento, aquela ruga está aparecendo, aquela ruga ela está marcada. Quando eu tenho a ruga dinâmica, é o momento de eu trabalhar. Com botox, por exemplo, já vamos falar do botox preventivo, né? Da pergunta de quantos anos. Para ela não se tornar estática. Porque se ela se torna estática, aí são outros tratamentos além do botox. Então, quando eu trabalho essa ruga, quando ela começa a surgir, eu sim vou retardar esse envelhecimento. Por quê? Porque eu vou prevenir que aquela marca fique cada vez mais profunda. Ou que ela fique ali, né, estática. Existe alguma contraindicação? Algumas. Gestação, pessoas que têm doença autoimune, mulheres que estão amamentando, alguns tipos de doença de pele, se as pessoas têm herpes. Então, tem algumas outras patologias que estão associadas que a gente tem que tomar cuidado. E quais cuidados tomar depois de aplicar o botox? É tão tranquilo. É. Uhum. Antigamente, tinham alguns cuidados mais assim, né? Você tem que ficar 4 horas sem abaixar a cabeça, você não pode fazer atividade física por tanto tempo. Mas hoje os artigos científicos, eu sou a louca do artigo científico, porque como eu dou aula, eu amo ler artigo científico. E hoje os artigos científicos, eles não já mostram que não. Que você pode fazer sua atividade física, que você pode abaixar a sua cabeça, que não vai interferir, né? O que eu sempre falo para o meu paciente a toxina ela é fotossensível. Quanto mais você tomar sol sem o protetor solar, menos tempo ela vai durar, né? Não pode massagear a região para a gente não deslocar, né, essa toxina, mas de modo geral, vida normal. O preenchimento labial, quando ele não dá muito certo, é corrigível? Existem muitas técnicas de preenchimento labial. Normalmente, as pessoas seguem um único padrão. Fazem a aplicação sempre de uma mesma forma. Eu tenho até um livro que ele fala sobre 45 técnicas diferentes de fazer um preenchimento labial. Porque cada lábio tem uma estrutura. Tem lábio que a gente tem que everter. Tem lábio que a gente precisa marcar mais o contorno. Tem lábio que a gente vai volumizar. Só que quando dá errado... O que é dar errado? Preenchi e foi para plano errado. Ficou com aquela bolinha. Ficou maior, ficou assimétrico. Tem uma enzima que se chama hialuronidase, que é uma enzima que a gente aplica para dissolver esse ácido hialurônico. Então, a gente consegue sim tirar. Se der errado, tem como reverter. Por que assim, aí vai do médico também, né, da pessoa que está colocando. Mas eu vejo alguns preenchimentos labiais muito desproporcional. Mas você olha a boca da pessoa, tá tipo, sabe? O médico não orienta, fala, não faz mais, chega. E a pessoa, não, vai colocando e fica com aquele bocão assim, cara. Essa eu quero ver. Tô falando assim, não tô dizendo que... Tô chamando a pessoa de feia, sim, coisa nenhuma. Eu tô dizendo que visualmente... está desproporcional, mas se pra ela a beleza dela é isso, tá tudo certo. Cada um sinta-se bonita do jeito que acha que é, mas eu vejo umas bocas que, pelo amor de Deus, mano, parece tá uma borracha, não é? Exatamente. Eu não ia falar isso, né, mas... Parece uma linguiça. As pessoas pedem um pouco de noção. Quantas pacientes que eu já não fiz lábio que falaram assim pra mim, eu quero mais. Eu falo, eu não faço. Até porque eu gosto de uma coisa mais natural. Eu tenho vários procedimentos no meu rosto. Mas eu nunca perdi a essência do meu rosto. Então, às vezes, o paciente, ele perde essa noção. Porque quando a gente faz o preenchimento, na hora que a pessoa sai, a boca tá mais inchada. E aí, ela olha e ela faz,
Gostei. Não, o Gostei. foda é que a pessoa ainda vai lá, tira uma foto pra pôr no Instagram e ela ainda faz o bico. Ela já tá com a boca desse tamanho e ainda me faz assim, ó. Aí pronto, chegou aqui. Assim, exato. Mas é verdade, eu não tô mentindo, É verdade, cara. é verdade. E eu não tô falando... Ainda bem que eu tô dando nomes. Tudo bem, ok. Melhor não. Mas passa uns 3 dias, a boca desincha. Só que ela ficou com aquela visão que ela tem um bocão. E aí ela quer colocar mais quando a boca ela entra ali no eixo dela. Então as pessoas querem mais. Elas gostam. Por quê? Porque as pessoas vão reparar nela. Então elas gostam dessa questão. Acaba sendo uma carência. Também. Lembra quando eu falei lá atrás sobre autoaceitação? Né? Sobre, às vezes, você não fazer algo por você. Eu acho que tem várias coisas que as pessoas fazem hoje em dia que é para aceitação, por carência. Várias. No Instagram você vê isso todo dia. Mas, enfim, não vamos entrar em assuntos polêmicos. Mas eu acho que é um pouco do profissional também. Por quê? Aí lembra a questão a pessoa querer visar só dinheiro. Sim. Cara, se ela quiser fazer... Quando você jogar um monte de ml ali... Você vai cobrar, sei lá, R$2.000 pra fazer uma boca? Vai. Eu já peguei paciente que foi fazer outra coisa comigo. E aí, era na época até meio que da pandemia, a pessoa tirou a máscara. Cara, eu tinha uma boca gigante. E aí, ela falou assim pra mim, semana que vem eu vou colocar mais 1 ml. Eu falei, Jesus. Falei pra mim, né? Falei, Jesus. Mas tudo bem. E, cara, ela perdeu a noção. E o profissional que faz também. Ela me falou que ela tinha 7 ml no lábio. Deus me livre. Deus né? me livre. Gente... Aí eu expondo minha opinião no lugar que eu não posso expor minha opinião. É como um silicone bonito e um silicone desse tamanho. Jesus. Né? Enfim, então... Vai das duas partes Tem aí. Mais uma eu não faço. Tem mais uma pergunta referente a isso também, até do Fala Empreendedor. Vamos ver aqui. Bora. Fala aí. Oi, Thaís. Agora eu estou aqui com a Bruna e ela tem uma dúvida para tirar com você. Eu queria saber qual é o passo a passo para fazer uma limpeza de pele em casa. Ai, gente. Vou ter que falar? Sim. Vou ter que falar. Então, vamos. Bruna, a limpeza de pele profunda, né, que a gente faz, que é com extração e tudo mais, não faz em casa, faz na clínica. O skincare você tem que fazer em casa. Eu acho que sim, tem um passo a passo do skincare, para você manter sua pele limpa. O sabonete, passar lá uma água micelar para tirar maquiagem, você ter um hidratante, um protetor solar, você esfoliar 2 vezes por semana o rosto, dependendo do tipo de face. Isso é uma limpeza de pele para você fazer em casa. Por que eu tô falando isso? Eu não sei se vocês já viram, não sei se você já viu, notícia assim, pessoa espremeu uma acne e morreu. Você já leu esse tipo de notícia? Não. Saiu uma recentemente até. Você já... Cara, é real isso, né? A acne é uma bactéria. Ela é uma bactéria. Isso aconteceu, vou expor, meu primo. Cara, meu primo morava no Panamá. Ele morreu? Não morreu, pelo amor de Deus. Ô, louco! Léo, bate na madeira. Meu primo tá vivíssimo, cara. Ô, primo. Morreu não sei o quê. Cara. Não, tem um cara aqui, meu primo. Eu falei, morreu? Não morreu. Não, calma aí, vamos reformular isso daí, gente. Não, deu ruim, mas não morreu. Nossa, tá vivíssimo. Como que é o nome dele? Primo, te amo, Leonardo. Leonardo, quase te matei, desculpa isso, aí, cara. Meu irmão. Mas o que aconteceu? Ele tava com uma acne aqui, ele espremeu essa acne, por ser uma bactéria, lugar mais sujo que a gente tem do corpo, é a mão. Nossa mão. O que aconteceu? Inflamou. Cara, esse menino me ligou, ele lá no Panamá, ele tava com um abscesso, com uma celulite gigantesca no rosto dele. Eu falei, você vai pro hospital agora. Ele ficou 1 semana internado, teve que tomar antibiótico na veia, teve que fazer punção, entrou furúnculo no rosto dele. E isso pode virar uma infecção generalizada por espremer uma espinha. Por isso que também o rosto fica de muita gente fica furado, porque... Mancha, fica com cicatriz. Então, assim, a limpeza de pele, pra ter ideia, a limpeza de pele na minha clínica demora 2 horas. Porque eu faço um passo a passo extremo, antes e depois da extração, né? Então, sim, faça uma limpeza adequada em casa, com sabonete, com esfoliante, com hidratante e tudo mais. Mas não se cutuca, não.
Antes os procedimentos estéticos eram feitos muito mais por mulheres. Sim. Aí agora, tá o enxame de homens fazendo. O que você acha que fez toda essa mudança até de pensamento cultural dos homens? Muito foi pela pandemia também, né? Quando eu falei daquela questão da forma de se olhar. Então, a mulher, ela tem uma visão muito mais crítica com ela. A mulher, ela se olha mais no espelho. A mulher, ela é mais cobrada por isso, né? Sempre foi. A mulher sempre foi mais cobrada por estar ali impecável, bonita. Até numa época de gestação, numa época pós-gestação, que é uma fase muito difícil. O homem, ele sempre teve essa questão do tá tudo bem. Eu me aceito assim, tá tudo ótimo. Só que na pandemia... também, né? Também pelo machismo, né? Isso aí né? Na pandemia, esses homens começaram a se olhar mais. Por vídeo, no espelho. E aí, começou realmente a se falar disso. Eu me olho dessa forma, como as pessoas me olham. E não só da aceitação para mulher, para nada, mas no âmbito profissional. Então, se o meu rosto é meu cartão de visita, se meu cabelo é meu cartão de visita, e aí, como que as pessoas me enxergam quando eu chego para uma reunião, por exemplo? E aí começou a mudar um pouco essa visão, né? A barbearia, que ganhou muita força, para o homem ter esse momento do autocuidado, que nem a mulher. De cuidado dele também, né? Eu até na minha palestra eu falo um pouquinho que eu vou no meu barbeiro, o cara vai raspar minha cabeça, ele lava minha careca, ele põe toalha quente, ele, sabe, faz a massagem. Pô, mas para raspar uma careca você vai fazer isso? É isso. Ele fala, não, é para você se sentir especial e tá aqui e ficar comigo, né? E eu acho que os homens, eles têm passado a se olhar com mais carinho, com mais amor, assim, querer envelhecer de uma forma mais saudável. A cicatriz de acne, que tanto incomodou ele durante a vida inteira, e ele nem sabia que tinha tanto procedimento. E eu acho que a quantidade de informação hoje que tem no mercado também, né, cada vez mais tem se falado sobre tratamento masculino. Sim. E isso tem quebrado alguns tabus também. Vou te falar, cara, se não for 50-50, tá bem ali, entre paciente homem e mulher. E o homem, ele é muito fiel. Ele é muito fiel. A mulher, às vezes, se vende. Agora, o cara, quando ele gosta do seu tratamento, quando ele olha pra você, ele sente segurança em você, acabou. Ele vem lá do outro lado do mundo. E vem mais vezes, né? Vem. Ele é fiel. Ele vai fazer o tratamento com você. Tá, o verão tá chegando aí. Dá uma dica pro povo aí, o que fazer, além de passar o protetor solar, como passar. O que você dá de dica aí pras pessoas, pra essa radiação solar, que você falou aqui do protetor, mas o que mais poderíamos estar fazendo? A exposição solar, ela é um grande vilão, na verdade, né? E a gente tem, obviamente, nessa época que a gente vai se expor mais em praia, em piscina, isso acaba realmente tendo uma agressão um pouco maior. E o protetor solar, eu sempre bato na tecla dele, que ele é chave fundamental. Mas o protetor solar é sempre, é em todos os momentos, todos os dias. Se você não vai sair de casa, passa. Se você vai ficar num lugar, um ambiente que não tem tanta luz, passa. Como que é? Porque do jeito que eu ouço agora, cara, tem que passar o tempo todo, é isso? Sim, mas depende. Por exemplo, aqui a gente está num ambiente que a gente não tem radiação entrando. Digamos que você trabalha num escritório. Seu escritório não tem radiação entrando. Você precisa passar o protetor solar? Não, porque você não tem radiação solar. Mas você precisa usar um ativo antioxidante. Uma vitamina C, uma vitamina E, um retinol. Tem vários ativos antioxidantes. A vitamina C é a mais falada. Sim. Por quê? Porque o antioxidante ele vai barrar a radiação de luz branca. Que aí você tem que ter todo dia. Porque você está exposto ali no celular, na TV e tudo, todo dia. Então, você tem que passar. Se a janela está aberta, você tem que passar protetor solar. Né? E isso aumenta, obviamente, quando você vai para a praia, quando você vai, de fato, se expor. Então, não só passar o protetor solar, mas você tá ali com uma viseira, com um boné, para essa radiação não bater direto. A questão não só do repassar, mas repassar o protetor solar. Pessoas que têm mancha no rosto, passar um protetor solar com cor. Por quê? Porque aí a tonalidade vai fazer uma dupla proteção. E para quem tem mancha, por exemplo, melasma, que é uma mancha que muitas pessoas buscam tratamento, a gente fala, você não pode tomar sol. Por quê? Porque mesmo no corpo,
aquela mancha vai escurecer. Existem algumas dicas que eu até dou, eu tenho uma especialização só em skincare. E existem algumas dicas que eu dou para essa pessoa ela se proteger disso, né? A alimentação vai influenciar muito. O estresse também? Demais, por causa do cortisol. Então, não só estresse, tá? Sono, estresse, alimentação, funcionamento do seu intestino. Eu brinco que eu dou broncas com carinho, são broncas construtivas, depois a gente conversa. Mas pensando que a pele ela é o maior órgão do corpo humano, tudo reflete nela. Se seu intestino não funciona bem, sua pele vai refletir. Se você tem alguma disfunção hormonal, sua pele vai refletir. Comecei a treinar, comecei a tomar whey, sua pele vai refletir. Se você não dorme bem, sua pele vai refletir. Medicação, sua pele vai refletir. Então, a pele é o lugar que a gente mais tem que tomar cuidado. Muita hidratação, usar tipo de sabonete adequado, a gente proteger com protetor solar, a gente usar um hidratante específico. Hoje a gente vai na farmácia e tem um mundo de coisa pra gente usar, né? E tem gente que não usa, por quê? Eu não gosto da textura. Aí é adequado. Eu não uso muito por questão da minha oleosidade. Porque Textura. eu passo e aí depois fica horrível. Durante o dia, não sei o que acontece, assim, não sei o que acontece não, né? Minha pele é muito oleosa e aí fica aquele negócio feio. Então, eu preciso lá lavar minha careca, lavar, sabe, o rosto. Mas é por isso que eu, às vezes, eu acabo não usando tanto devido a isso. Tem várias coisas que a gente precisa analisar, né? Porque o que mais eu vejo na clínica são peles que elas são oleosas e desidratadas. E aí entra a temperatura da água que você usa no banho, o tipo de sabonete que você passa. Homem, principalmente, o homem, ele faz o quê? Ele fala assim, que sabonete que você usa? Protex. Aí, no corpo e no rosto, me dá palpitação. Eu fico com o negocinho aqui assim, ó. Então, o sabonete que você usa, a pele oleosa, ela precisa ser hidratada. E aí, cara, o que mais tem é infinidade de protetor solar. Só que a gente não sabe escolher quando a gente não sabe o que usar. Então, você vai na farmácia, você vê aquela prateleira gigantesca, você fala, beleza, eu vou usar o quê? Você vai comprar o que te indicaram e tudo mais. Por isso é importante você passar por essa avaliação. A técnica aqui tem uma dúvida para você. Eles estão perguntando se o protetor solar que você passa no corpo, você pode passar no rosto. Não. Curta e objetiva. As texturas são diferentes, né? Tem protetor solar que está escrito assim, corpo e rosto. Tem uma marca específica, não vou fazer merchan, mas tem uma marca específica que eu não vou falar qual é, que ela começou a desenvolver uma linha para homens. E aí tudo era assim, sabonete pro corpo e pro rosto. O hidratante pro corpo e pro rosto. Protetor solar pro corpo e pro rosto. O pH do nosso corpo e do nosso rosto é diferente. A textura é diferente. A exposição é diferente. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Usa o protetor do rosto e do corpo no corpo. É tão simples, né? Dois negocinhos, põe ali, né? Eu não uso nenhuma, eu vou começar a usar, prometo. Não, ó, eu vou te dar uma consultoria skincare para você ver qual protetor e o que você tem que fazer na sua pele. Eu me te tornaria um case de sucesso para você, então, viu? Porque já vamos. Eu sou difícil. Você sabe que a oleosidade é uma das coisas mais fáceis da gente controlar. São hábitos. Eu vou falar um negócio que eu falo para os meus pacientes. Lavar o rosto é que nem você lavar uma frigideira. Quando você tem uma frigideira que ela tá gordurosa, você acabou de fritar um bife. O que você faz para tirar a oleosidade desse bife? Você joga água quente e detergente. Certo. Porque ela vai tirar essa oleosidade. O nosso rosto é a mesma coisa. Você lava o rosto com água quente? Não. No banho? Só no banheiro, só no chuveiro. Você lava o rosto no banho? Sim. Água quente. Tá. Pega a dica. Quando você lava o rosto com água quente, você tá lavando tipo uma frigideira, tá? E aí, você vai pegar água quente e vai tirar aquele óleo. Aí você vai... Que sabonete que você usa? Vou te expor agora. Protex. Meu Deus. Protex mesmo? Não, eu sei lá qual que eu uso. Eu pego o que tem lá. Tá, começamos muito bem, hein? Aí você pega aquele sabonete de barra. Não vou falar marcas, mas não, sabonete não é de aqueles barra, quadrados. É tá. acho que é Rexona.
Acho que existe isso. Ó, mas vamos assim. Eu tô sabendo legal. Tá. Eu vou saber. Desculpa, mano. mas você tá errado. Não, Vamos lá, né, gente? Vamos lá. Calor, Ele aumenta, diminui a temperatura do ar. Mas o sabonete em barra, principalmente, ele é muito alcalino. E ele tem saponáceo, por isso que ele faz muita espuma. E aí, o que você faz? A gente tem um negócio que chama manto hidrolipídico, equilíbrio de óleo e de água. E aí, quando você lava o rosto com água quente e você passa o sabonete, você retira todo esse óleo. Eu percebo que quando eu passo a mão depois, já tá meio que sequinho já. Tá? Você já ouviu falar de efeito rebote? Não. Não. Alguém já ouviu falar de efeito rebote? Maior mito que existe. Não existe efeito rebote. Por quê? A sua glândula sebácea, que é quem produz o seu sebo, o seu óleo, ela não vai falar assim, Ângelo... Tô só apanhando aqui. Não, é que você tá aqui de frente pra mim, eu já tô aproveitando e fazendo uma consulta, entendeu? Mas ela não vai chegar pra você e falar assim, você tá tirando óleo, eu vou produzir mais. Isso não existe. O que acontece é, você desequilibra o manto hidrolipídico, que é o óleo e a água, você tem a sensação da pele estar mais seca, mas ela vai produzir mais óleo, né? Ela vai produzir o óleo de novo. Só que aí sua pele fica oleosa e desidratada. Então, tudo é o que você usa. Você consegue controlar essa oleosidade do seu rosto. O ideal era eu comprar um sabonete que deixa a pele mais seca. Não necessariamente, mas só de você diminuir a temperatura da água, isso já vai fazer uma grande diferença. A água quente, então, faz mal. De alguma forma. Se a pele ela é oleosona, assim, você lavar o rosto com uma água mais morna para fria, até ok, porque ela vai ajudar ali a controlar a oleosidade no momento. A água quente, ela não é boa para nada, nem para o corpo, nem para o cabelo, nem para nada, né? É uma água muito quente. Agora, você... Por exemplo, esqueci o que eu ia falar. Não, do banho quente. Do banho quente. Isso. Tá. Quando você tá tomando banho, você pode tomar um banho mais quentinho. Cara, não é tortura. E eu também não vou ser hipócrita de falar assim, eu não tomo banho quente. Não, eu tomo um banho quentinho. Principalmente no frio. Só que na hora de lavar o rosto no banho, até para ser mais prático, vamos facilitar a vida, para não ter que lavar na pia, eu abro o chuveiro para ele ficar mais morninho para frio, tiro o meu corpo da água, lavo o meu rosto, e se eu quero aquele aconchego do quentinho depois, eu vou lá, diminuo ele, dou lá aquela aquecidinha no corpo e saio. Mas evitar de lavar o rosto com a água tão quente, né? E quando você sabe o tipo de produto que você usa, você não vai ficar com a pele oleosa. E existem alguns truques, por exemplo, você que trabalha, né, com a sua imagem e tudo mais, existe protetor solar em pó. Durante o dia, você pode ter passado o seu protetor solar lá em creme, em gel creme, de manhã, e passar um protetor em pó, com fator de proteção 50 durante o dia, que vai dar aquela selada na oleosidade, por exemplo, né? E isso é até uma forma de agora, no verão, a gente conseguir repassando o protetor com mais facilidade. Perfeito. Nós temos aqui, para você me ajudar, desvendar uns mitos e verdades. Tá bom. Vamos lá? Os assuntos já estão bem polêmicos, né? Mas vamos lá. Mel, babosa e óleo de coco podem ser excelentes itens para o skincare para fazer em casa. Fato ou fake? E por quê? Cara, eu vou colocar um fato. Existem várias coisas naturais que a gente pode usar em casa, né? A babosa, o mel, o óleo de coco, a aveia. A gente consegue até fazer um esfoliante natural com essas coisas, porque elas vão ter um poder hidratante. Para mim, nada substitui o skincare. Para mim, alimento é para ser consumido e o skincare ele é para passar na pele. Por quê? Porque o skincare ele tem todo um estudo por trás disso para eu comprovar o efeito dele. Sim. Que nem eu disse, eu sou a louca do artigo científico. Então, eu acredito no quê? No que tem estudo. Então, essas coisas, elas podem ser usadas? A babosa, ela vai ajudar na hidratação? Vai. Só que aí, o que a gente tem que tomar cuidado? Eu falo que é fato, mas tem algumas coisas que as pessoas perdem um pouco a mão. E aí, vamos supor, eu esfolio o meu rosto com açúcar. A partícula do açúcar, do café, o que ele faz? Ranhura na pele. Então, ele danifica, né? Sim. Então, na dúvida, compra seu skincare. Faz o certo, Faz o certo. Vamos lá pro outro? Não é recomendado que peles oleosas usem cremes hidratantes. Fato ou fake?
Fake do fake do fake do fake. Maior fake de todos. Peles oleosas devem ser hidratadas. Maioria das peles são oleosas e desidratadas. Porque uma pele oleosa, o que a pessoa quer? Tirar o óleo dela. Então, ela usa um sabonete adstringente, um sérum adstringente, um creme adstringente, tudo para tirar o óleo. Mas a gente tem o manto hidrolipídico, água e óleo. Então, a pele oleosa, ela tem sim que ser hidratada, só que da maneira correta. Existem, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com manipulado. Então, no manipulado, eu consigo colocar ativos específicos para controlar a oleosidade numa textura mais leve. Mas existem muitos dermocosméticos para peles oleosas que vão ajudar a hidratar sem deixar essa pele mais oleosa. Então, a pele oleosa, ela deve ser hidratada. Vamos lá, mais um. Ficou a dica para você aí, essa, né? O óleo para bebês pode ser usado para remover a maquiagem? Fato ou fake? Vamos colocar um fato. Tem Tudo menos, que é óleo... menos produto químico para... Também. Ele é mais leve, assim, né? Mas existem várias coisas pra gente remover maquiagem, né? A gente pode usar um cleansing oil, que é muito falado hoje, que ele é um óleo mesmo. E mesmo pra quem tem pele oleosa, fala assim, como é que eu vou usar um cleansing oil? É uma das coisas que eu mais indico, porque ele faz uma dupla limpeza. Então, ele emulsifica, ele vira um sabão. Tem água micelar, tem o óleo de bebê, gente, existe, de novo, né? Existe produto específico para isso. Então, usa lá o demaquilante, a água micelar, para tirar, né, essa oleosidade, que ela vai ser muito mais efetiva e ela vai ser específica para isso. O óleo de bebê vai ajudar, porque o óleo ele vai ajudar realmente a tirar, né? Só que se você já tem uma pele oleosa e você não está usando um produto que é adequado para isso, talvez você possa ter uma sensação de incômodo. Perfeito. Vamos lá, mais um? Eu acho que é o último, né, do fato ou fake. Jesus. Passar limão ou pasta de dente no rosto ajuda a tratar a acne. Pelo amor de Deus, essa daí... Eu não preciso nem falar, né, cara? Não precisa, essa daí... Não, e a pior é que tem gente que faz isso. Não, morre. Tem, cara, tem. Morre. Eu tem. acho que eu tenho uma manchinha aqui, eu acho, não tenho, né? Eu acho que foi limão, que sem querer eu devo ter passado aqui. E tem gente que usa limão pra clarear, tá? Deus me livre, guarde. Eu não sei quem contou isso pra elas, né? Que isso ajudava. Tem muita gente que faz isso, cara. Não, aliás, tem cada absurdo que eu vejo. Além do limão de absurdo, gente, é fake, tá? É fake, pelo amor de Deus. Responde, que senão, Nossa, né? Vai que alguém fala assim, não, a Thaís falou que não. Fake. Jesus amado. Além do limão, tem um outro assim que você fala, cara, um fake assim que você fala, meu Deus, os pessoal daí estão perdendo a mão. Nossa, Ângelo, tem cada coisa hoje em dia. O mais absurdo, além do limão, que pra mim o limão, eu acho que falar? eu não precisei nem me formar em Eu posso estética falar? pra dizer que... Às vezes eu vejo no Instagram, é nojento falar isso, tá? Mas eu já vi gente passando cocô de passarinho no rosto. Deus me livre. Te juro. E aí a pessoa bota isso no Instagram. Nossa, cocô de passarinho faz mó bem. Nossa, tô aqui, ó, passando cocô no rosto. Gente... Tá, ok. Teve aquele, não sei se faz parte, assim, pra você também, mas tinha aquele carvão que o pessoal escovava os dentes lá, e falava que, nossa, que o dente ficava muito mais branco. Aí depois começou a vir aparecer um monte de gente com os dentes meio que machucados, gengiva. Porque tira o esmalte do dente, eu acho, né? Tira o esmalte do dente. Gente, cada não existe coisa, milagre. Não acredita em muita coisa na internet, né? Não gente? existe milagre. E sabe o que acontece, assim, hoje, muito... não do cocô, mas já entrando nesse assunto, não é o assunto do cocô. Sim. Mas hoje em dia viraliza tanto, né, equipamento de estética que a galera vende na internet, assim, radiofrequência, alta frequência, produtos. Uma vez uma menina me mandou uma mensagem no Instagram e ela fez assim: doutora, meu rosto tá meio escuro, porque eu comprei um negócio no Mercado Livre, um peeling que me falaram que era muito bom. Aí eu falei, tá. E eu queria saber se a senhora conseguia diminuir minha mancha. Cara, na hora que ela me mandou a foto dela, ela tava com uma mancha preta no rosto. E ela comprou um peeling, isso há muito tempo, tá? Ela comprou um peeling de fenol. Meu Deus. Na internet. E ela passou no rosto. Por quê?
Porque, cara, a galera segue o que influencer fala, eu fiz isso, é maravilhoso. Aí a pessoa vai lá e faz no rosto dela. Microagulhamento. Você entra no Mercado Livre, você consegue comprar um roller. E aí a pessoa vai lá sem preparo nenhum e faz o roller no rosto. Muita loucura, né? Muita. É buscar a qualquer custo, né? A beleza. Thaís, ao longo dessa jornada aí, teve pessoas que foram importantes para você chegar até onde você chegou? Ai, várias. Cara, em primeiro lugar, eu sempre coloco Deus, né? Acho que sem ele eu não sou nada. Mas eu tenho uma família espetacular. Eu tenho uma família que ela me apoia muito, muito. Que acredita em mim, que acredita nos meus sonhos, que me incentiva. Minha mãe, meus tios. Eu perdi meu tio agora no final de 2023, né? Meu tio, ele era meu maior fã. Ele era meu pai, ele era meu amigo, ele era meu sócio, ele era meu gestor. E ele era, acho que, o cara que mais me incentivava, assim. E eu amava, porque eu tenho 35 anos, ele me chamava de linda princesinha. Eu me derretia toda quando ele fazia isso. E eu acho que minha família, e eu tenho amigos que me apoiam muito. Amigos que eu conheci da vida e amigos que eu conheci que eram meus pacientes. E viraram muito meus amigos. E eu tenho muitas pessoas que me incentivam. A gente tem um VT. Vamos dar uma olhada? Vamos. Sou muito grata a Deus por ter uma filha tão maravilhosa. Desde pequena, sempre muito esperta, vaidosa, mas também um misto de meiga e espoleta. Vocês nem imaginam o quanto que ela aprontava. Filha, você é uma mulher incrível, linda por dentro e por fora, inteligente, grande profissional, empoderada, determinada. Você é e sempre será minha linda princesinha. Te amo, Batatal! Tá passando aqui para dizer que você é muito especial. É uma amiga que Deus me deu, assim, colocou no meu caminho como um presente. Que eu te amo, que eu te admiro, que eu louvo a Deus pela sua vida. Eu sou muito grata pela nossa amizade, sou muito grata porque você existe, pela nossa parceria de vida mesmo. Te admiro muito profissionalmente também e é uma honra caminhar ao seu lado nessa vida. Os caminhos serão cada vez mais abertos e floridos. Tem um arco-íris gigante te esperando lá na frente, uma esmeralda linda. O mundo é seu. Te amo. Thaís significa a amada, a bela, a admirada. Sou tia da Thaís e ela é minha filha do coração, amada incondicionalmente. Thaís une a beleza, o estudo, a ciência e a paixão na clínica. Isso se chama profissionalismo. Thaís, Tatazinha, te amamos incondicionalmente. Doutora Thaís, que honra poder construir com você uma marca de sucesso. E nosso sócio maior que está no céu está orgulhoso do seu brilho interior e exterior. Gratidão. A última que apareceu? Tânia. Depois eu faço um comentário. E aí? Tá achando que ia vir aqui no podcast só falar? Ai, gente, foi golpe baixo isso, né? Cara, quantas pessoas importantes pra mim, né? A minha mãe é tudo pra mim. Tudo. Minha mãe é um exemplo de mulher que criou seus filhos sozinha, que sempre buscou dar o melhor pra mim e pro meu irmão. Educação, ensino. E minha mãe é uma mulher que eu me espelho muito. Minha mãe é uma mulher tão sensacional que eu falo que eu tenho vontade de guardá-la dentro de um potinho, assim. Enfim, uma inspiração. Cara, a Thaís é uma amiga minha da igreja que Deus colocou há pouco tempo no meu caminho. Mas é uma pessoa que tem me transformado dia após dia. A gente está fazendo um trabalho lindo, porque além de ser minha amiga, ela está fazendo o meu trabalho de marca pessoal, de identidade, de posicionamento agora. Só que a gente está fazendo isso muito junto com a questão espiritual. E eu sinto que eu tenho me transformado numa mulher cada dia melhor, diferente do que eu era. Mais evoluída, mais madura. E ela faz parte desse processo.
E minha tia, cara, eu fiz uma, como é que fala? Que minha tia brinca comigo. Que eu fiz uma ameaça pra ela. Qual o nome da sua tia? Tânia. Tânia. Sabe o que eu reparei? Sua tia Tânia tava com uma pulseirinha do Caminho da Fé. Ela fez agora. Eu fiz Ela 7 fez. vezes já. Jura? Na hora que eu vi no braço dela, eu falei, olha lá, a pulseirinha. Ela fez. E, cara, foi uma superação gigante pra ela isso. Imagino. Minha tia foi a mulher que eu sempre me inspirei, né, também. Fiz publicidade por causa dela. E, cara, meus tios, eles sempre tiveram um papel muito fundamental pra mim. Minha tia sempre foi aquela pessoa que ela me deu as broncas, sabe? Mas tudo que ela me falava, hoje em dia, é muito claro pra mim. E, que nem ela falou, nosso maior sócio está no céu agora, né? Que é o meu tio. E é muito difícil pra gente estar sem ele. Muito difícil, foi repentino. Ele teve um infarto e foi embora. Ele deixou a gente no mesmo dia que ele teve um infarto. E bem no final do ano, né? Vai fazer um ano agora, dia 14. Mas ela é uma mulher que ela tem um coração também absurdo. Que se esforça. Eu acho que as mulheres da minha família são muito significativas, assim, de exemplo, sabe? Thaís, aqui eu tenho umas perguntas de bate-pronto, que é um quadro que a gente tem. 4 perguntinhas que você vai responder aquilo que vem na sua cabeça. Pior que fato ou fake? Não, mas você pode até explicar, mas bom. Eu gostaria que você não pensasse muito. Ok, vamos lá. Entendeu? Essa é a hora de dar aquela polêmica. Tô brincando. Tá bom, mais um. Bom, vamos lá. O que é beleza pra você? A de cada um. O que é o sucesso pra você? Conhecimento. O que é fé pra você? Tudo. E por que ser empreendedora? Quebrar barreiras. Uau, é isso aí. Thaís, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Não gosto muito de falar de entrevista, mas de bate-papo, porque a gente vai levando aí como que dá. Você viu aí que ficamos rindo aí um bom tempo. Queria muito te agradecer. Assim, foi um puta papo legal. Foi muito legal. E assim, você tem bastante coisa para passar. Então, quero te agradecer que você deu bastante informação e deu uma brilhantada aqui no nosso canal. Muito obrigado. Gente, foi maravilhoso. As palavras são suas. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu acho que é tão importante, né? Até te parabenizar por isso, porque o seu podcast, eu acompanho ele, né, no YouTube, o canal no Instagram, e eu acho isso tão importante, a gente dar voz para as pessoas. E são tantas histórias, são tantas coisas que a gente não sabe o que acontece no bastidor. E quando a gente escuta a história de outras pessoas, quando a gente escuta a trajetória de outras pessoas, isso é uma forma da gente se espelhar. E a gente ainda mais criar aquele gás para a gente seguir em frente. Sim. Eu acho que cada pessoa ela tem um ensinamento para passar. E conhecer histórias de várias pessoas diferentes, eu espero que a minha seja também uma história de inspiração para muitas pessoas. Isso é muito importante. Então, eu te parabenizo muito pelo podcast. Porque o que você faz aqui dá um fôlego pra gente, assim, de falar assim, cara, eu tô no caminho certo. E tantas pessoas podem estar também. Então, parabéns por incentivar isso e por falar de coisas que são tão importantes. Obrigado. E quem quer te achar para ser seu amigo, para se tratar com você, para ser seu paciente, como te acha? O Instagram, não tenho Instagram da clínica, mas eu tenho um Instagram profissional, que é @DRA, que é doutora abreviado, Thaís.navega. E tem o nosso site, thaisnavega.com. E tem o número do WhatsApp da clínica, que é o 11 95219 5980. A gente vai colocar aqui na tela também. Coloquem na tela. Então, assim, muito obrigado. Volte sempre. Obrigada. E espera aí, ó, quem quer agora fazer um skincare de verdade, passar protetor solar de verdade, entendeu? Não fique aí nesses mitos da internet não, viu? A gente vai começar por você sabe, né? Olha lá, tá vendo? Começou. A gente vai terminar o podcast e vai pra sala ao lado fazer uma consulta. Ela quer o cliente mesmo, vai. Tô precisando, que tá feio o negócio aqui. Você vai me agradecer depois. Muito obrigado, viu? Obrigada, Seja Ângelo. bem-vindo e volte sempre. Muito bom.
E você que acompanhou nosso episódio até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal. É rapidinho, só ir lá, clicar, se inscrever e ativar as notificações. Siga a gente também lá no Instagram, Juntos Somos Mais Fortes Oficial. E o meu Instagram pessoal, claro, Ângelo V Oficial. Quer ouvir o episódio e não conseguiu assistir? Escuta a gente no Spotify e também no Deezer. Hoje eu vou deixar uma frase para você. Autocuidado é a chave para a nova visão de você mesmo. Pegou essa? Thaís? Maravilhosa, hein? Encerrou com chave de ouro. Vou colocar esse lá na clínica. Vou colocar. Técnica maravilhosa. Obrigada, meninas. Você aí em casa, lembre-se, seja você a sua beleza, porque a sua beleza é o essencial. E aí, se não estiver gostando um pouquinho, a doutora Thaís está aqui para te ajudar. Grande beijo e juntos somos mais fortes. Tchau!